Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje eu trago aqui mais um caso impressionante de experiência de quase morte, também conhecida como EQM. No caso de hoje, um afogamento até certo ponto traumático vai se revelar numa experiência impressionante e o cerne, o centro dessa EQM, difere de muitas experiências que a gente vê e não é muito comum de se perceber. Então eu convido a todos a ficar até o final para assistir. Mas antes, é importante, se você também já conhece o canal, se você já acompanha há mais tempo, então eu peço que você pule esse vídeo ali para cerca de 5 minutos, que a partir do minuto 5 eu vou começar o relato. Mas antes eu vou fazer algumas sugestões e indicações para vocês. Sempre lembrando que esse quadro aqui é chamado de Voltei para Contar, justamente para colocar em pauta ou colocar em destaque relatos de pessoas anônimas que preferiram permanecer desconhecidas, não quiseram colocar o seu rosto na frente das câmeras, mas que deram seus relatos para pesquisadores que estudam cientificamente esses fenômenos. E isso é muito importante de dizer sempre. Por isso que eu vou ler o relato aqui. Após o relato, eu abro para as perguntas e considerações de vocês. Então, a gente fica aberto para trocar ideias, trocar informações e assim por diante, tá bem? Entre os avisos iniciais, primeiro, se você se interessa por temas como a experiência de quase morte, temas transcendentes e assuntos que envolvem a expansão da consciência e a pesquisa, né, em relação ao autoconhecimento, se inscreva no canal. O canal Dimensão Mental traz muito conteúdo interessante. Aproveite para maratonar os vídeos que temos aqui. Aproveite que o conteúdo não está tão extenso ainda, certo? Se tiver interesse também, seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, você tem um botão Seja Membro. Pelo celular, às vezes não aparece esse botão, tá? O ideal é fazer pelo computador, às vezes. E membros, tem lives, né? A gente tem lives aí exclusivas que falam de técnicas para sair do corpo. Inclusive, sábado agora temos mais uma live. E aí eu abordo várias questões ali. Só que se você nunca fez curso de saída do corpo, se você não conhece nada sobre o assunto, você até pode fazer as lives, explicar as técnicas, mas não é o ideal, não é o indicado. O melhor é que você mesmo tenha tenha mais conhecimento, faça cursos, mas se já fez, se quer retomar, ou se já estuda de fora esses assuntos e quer ampliar, seja muito bem-vindo. Temos também vídeos exclusivos para os membros. Esse aqui foi o último vídeo publicado. 1 hora falando desse tema espinhoso, né? Os vídeos para o membro não é que são vídeos que ninguém pode acessar, mas se eu colocar abertamente aqui, o YouTube acaba punindo o canal. A plataforma só aceita conteúdos para a família, vamos dizer assim, onde se assiste comendo pipoca com o vovô, com o filho, com todo mundo. Esse tipo de assunto, infelizmente, não dá para falar muito abertamente aqui na plataforma, tá certo? Sempre lembrando também que estamos aí nas redes sociais, trazendo outros conteúdos além dos vídeos, frases, reflexões, indicações, então siga lá para ter mais informações. E se você quiser que o seu relato seja lido aqui, ou se você quiser combinar de a gente poder gravar o seu depoimento, mande aqui para o contato dimensãomental@gmail.com, que assim eu vou poder ou ler o seu relato, a gente marca ali uma entrevista para expor aquilo que você já vivenciou em relação a esses fenômenos, tá certo? E sempre é importante frisar o seguinte, quando a gente fala de experiência de quase morte, quando a gente fala desses assuntos transcendentes, muitas pessoas têm a noção de que elas têm que acreditar em tudo. Não é bem assim. O que eu estou aqui, eu estou como um papel de facilitador, quer dizer, eu sou um intermediário que traz esses assuntos, mas é importante você ter sempre o seu senso crítico, a sua criticidade, você avaliar por você mesmo, por si mesmo, sobre esses assuntos, tá certo? Bom, esses foram os recados iniciais para vocês. Eu vou passar agora então para a leitura do relato de hoje. E o caso, deixa eu abrir o nome da pessoa aqui, é o caso da Raquel ou Rachel, né? Identificado o sobrenome apenas como E, Rachel E. Essa EQM aconteceu no ano de 1985 lá nos Estados Unidos em função de um afogamento. E, como eu disse no início, aqui é um caso emblemático por vários pontos, é até um relato muito bem escrito, como vocês vão poder ver.
E é muito interessante em diversas razões. Então, antes de começar, já dou uma boa noite para o chat aí, quem quiser. Lembrando, nós temos uma meta aí de 100 likes durante a live, isso ajuda demais a propagar o vídeo pela internet. Então, se você está vendo, por favor, ajude aí, dê o seu like. E se quiser, escreva também a cidade onde você está, de onde você está. Enfim, para a gente poder conhecer melhor e conversar com todo mundo, tá certo? Então, depois do relato eu passo a atenção para o chat. Então, a Raquel, Rachel, acho que Rachel é mais elegante de se falar, né? Então ela começa seu relato de experiência de quase morte da seguinte forma. Minha mãe expulsou meu pai de casa quando eu tinha 3 anos. Eles tiveram 4 filhos. Eu o vi uma vez quando tinha 16 anos, mas não me lembro da experiência porque foi muito estressante e traumática. 2 anos depois que meu pai saiu, minha mãe teve um filho com outro homem e criou nós 5 sem ele. Ela era abusiva fisicamente, emocionalmente e sexualmente em relação a nós. Havia conflitos entre nossa mãe e todos os nossos parentes. Muitas pessoas acreditavam que ela era mentalmente doente. E eu ainda acredito que ela é. Ela passava a maior parte do tempo fora de casa e nós 5 estávamos acostumados a ficar sozinhos. Tínhamos uma associação familiar no EMCA. EMCA é uma organização, lá, uma instituição americana. E ela continua. Estávamos inscritos para aulas de natação e lá tinha 2 piscinas. A piscina grande era fria para dar voltas, nadar em geral, e tinha uma grande parte rasa. A segunda piscina é que era cobiçada. Ela era funda e quente. Uma pessoa tinha que passar por um teste de natação para entrar naquela sala e naquela piscina. Eu tinha uma gama completa de emoções aos 12 anos e sabia o que era felicidade, amor, mágoa e dor. No entanto, meu conhecimento dessas emoções foi distorcido devido ao divórcio, mentiras e abusos. Não me lembro do dia em que me afoguei, exceto pelo evento na piscina. Minha memória daquele dia começa nela e termina calçando meus sapatos para voltar para casa. Eu não gostava de nadar, a menos que fosse nesta sala específica, porque eu não queria estar com frio, especialmente ao estar molhada. Eu não nadei bem, no entanto, foi bom o suficiente para entrar naquela piscina. E eu não precisava de uma extremidade rasa. Podia nadar de um lado para o outro várias vezes com uma pausa entre cada volta. Havia uma única porta nessa sala. E nesse dia em particular, minha piscina favorita tinha adultos nadando, talvez uns 5. Também tinha adolescentes, cerca de mais ou menos 10 deles. Havia provavelmente 15 crianças de 12 anos ou menos. Ou seja, a piscina estava confortavelmente lotada. Havia espaço suficiente para dar alguns passos correndo e pular na piscina sem bater em ninguém. E estávamos fazendo exatamente isso, embora não fosse permitido. A sala ecoava a todo vapor com os sons. As crianças gritavam, berravam umas com as outras, as pranchas de bodyboard estavam sendo usadas, todos pulavam na água e as pessoas estavam constantemente saindo dela. Durante o verão, nos encontrávamos na piscina regularmente. E este dia não foi diferente de nenhum outro. Eu não estava com muita fome ou muito cheia. Não tive lesões e não estava emocional. Eu era uma criança tendo um dia incrível de verão na piscina com meus irmãos. Me lembro de que estava muito divertido. Minha memória naquele dia começa comigo pendurada na beira da piscina e meu irmão mais velho pulando perto de mim com uma prancha de bodyboard recém-obtida. Quando ele veio à tona, eu gritei para ele me deixar dar uma olhada naquilo. Ele riu e foi em direção ao outro lado da piscina me informando
que ele tinha acabado de pegar a prancha e ainda não tinha dado uma volta com ela. Saí nadando atrás dele. Eu o peguei no centro da piscina. Eu sabia muito bem que ele ainda não tinha dado uma volta nela. Eu também sabia muito bem que não era minha vez. Eu não ia lutar com ele pela prancha. Eu estava apenas brincando, provocando. Eu estava focado em tirar aquilo dele, apenas por diversão. Depois de um tempo, consegui colocar a prancha debaixo d'água presa entre os joelhos. E nós dois estávamos, depois de certo ponto, cansados naquele momento. E nós estávamos no centro da piscina ainda nos divertindo. Ele estava tentando alcançar a prancha enquanto me mantinha para trás, e eu estava tentando impedi-lo de alcançá-la mais do que realmente tentar ficar com a prancha eu mesma. Eu vi o salva-vidas olhando atentamente para a piscina, as pessoas e para a porta que estava mostrando lá fora. Eu sabia que ele não estava olhando para ninguém em particular. Sabia que ele precisava fazer xixi. Quando olhei para o meu irmão, nossos olhos se encontraram e ele parecia preocupado. Então eu parei. Eu o vi olhar para a borda, para a lateral da piscina e para mim, avaliando a distância entre cada item. Ele estava muito mais exausto do que eu naquele instante. Ele decidiu me alcançar. Eu sabia que um homem se afogando era um homem perigoso. Tentei nadar para a prancha com a intenção de trazê-la para ele, pois ele precisava daquilo agora. Ele agarrou em mim e manteve sua cabeça acima d'água. Afundei por um segundo e novamente voltei para a superfície. Ele parecia perdido e tonto. Seu aperto era muito forte. Eu ainda estava tentando pegar a prancha para ele e ele não estava mais me soltando. Tentei nadar com ele agarrado a mim, mas foi muito difícil e ele afundou algumas vezes por um segundo cada uma. Olhei em seus olhos novamente e vi pânico. Eu me segurei. Ele me empurrou para manter a cabeça acima d'água e nesse momento o salva-vidas saiu da sala. Eu afundei e meu irmão afundou comigo. Ele começou a chutar irracionalmente e agarrou minha cabeça, me empurrando ainda mais para baixo para tirar seu rosto da água. Eu relaxei. Eu sabia que era importante para ele respirar, tanto quanto eu sabia que era importante para mim. Eu sabia que ele era mais forte do que eu e ainda estávamos no centro da piscina. Debaixo d'água, eu podia ver todas as crianças brincando, rindo, correndo, pulando e gritando. Chutei forte com as pernas e subi acima da linha d'água. O local estava ensurdecedor com o barulho. Cada pessoa no ambiente fez os mesmos movimentos que eu estava prestes a fazer. Eu ia gritar, agitar meus braços e pedir por ajuda, mas eu estava cansada. Eu tinha 2 segundos. Eu poderia continuar com meu plano e desperdiçar minha energia, ou poderia ficar acordada por 2 segundos e respirar fundo. Respirei fundo e deixei meu irmão me empurrar para baixo novamente. Ele não estava mais no controle. Ele estava em modo de sobrevivência. Eu estava cara a cara com um fato duro. Ou ele ia me afogar, ou ele ia se afogar. Eu podia ver cada uma das minhas escolhas. E as opções que surgiram foram: opção 1, me deixar afundar e nadar para longe. Assim que saísse, poderia ir até a beirada da piscina e pedir ajuda. Opção 2, eu poderia ir para a prancha de bodyboard,
mas tinha quase certeza de que alguém já a tinha visto sido abandonada e a pego. Opção 3. Eu poderia usá-lo como uma prancha de bodyboard e deixá-lo se afogar. Opção 4. Eu poderia lutar com ele e nós dois poderíamos nos afogar. Opção 5. Eu poderia desperdiçar minha respiração gritando e acenando e nós dois nos afogaríamos. E opção 6 e última, pude perceber o quanto o amava. E eu escolhi a última opção. Eu o amava e não queria que ele ficasse com medo. Eu sabia que se eu fizesse qualquer movimento para deixá-lo, ele se perderia. Eu precisava ficar calma e imóvel. Eu precisava deixá-lo me usar como uma prancha. Era a única maneira de diminuir seu pânico o suficiente para manter o rosto acima d'água. Então, eu relaxei novamente. Não havia luta em mim. Direcionei minha energia para enviar-lhe pensamentos tranquilos e pacíficos. Tentei transmitir a ele com minha linguagem corporal que tudo ficaria bem e que eu estava bem. Quando o senti me avaliando, me mexi o suficiente para ele saber que eu ainda estava viva. Eu sabia que o salva-vidas voltaria a qualquer momento. Eu só tinha que esperar. Percebi que o tempo estava passando, mas não sabia quanto tempo havia passado. Foi então que eu abri meus olhos. Eu podia ver todos na sala. Eu podia ouvir o que cada pessoa estava dizendo. Só então eu percebi que podia ver o topo de suas cabeças. Eu estava acima da piscina, olhando para a água. Eu podia ver quem estava na sala ao lado. Eu podia ouvir o que cada um deles estava dizendo. Eu até podia ver o salva-vidas voltando. Ele estava no meio do corredor, a apenas 4 metros da porta. E ele estava com pressa, um pouco ansioso. Eu podia ver as cores e a profundidade de tudo na sala e da sala em si. Mas essas coisas não importavam. O tempo e o espaço não pareciam ser importantes. O som era importante. Eu podia ouvir tudo. E com o som vieram os sentimentos. Eu podia sentir o que as pessoas estavam sentindo. Apenas 2 pessoas na sala estavam preocupadas comigo. Uma estava dizendo a alguém que não quis ouvir. O outro era um menino de cerca de 5 anos. Quando o salva-vidas entrou, o menino foi até ele e apontou. Imediatamente o salva-vidas estava na piscina. Senti o movimento dentro e ao redor do meu corpo. Comecei a debater comigo mesma e minha experiência fora do corpo tornou-se outra coisa. Eu não era mais um corpo flutuando sobre a piscina. Me tornei o tempo e o espaço. Eu podia ver o universo inteiro e não era como quando você assiste a um canal qualquer. Era diferente porque eu era o universo. Eu era tudo. O som desapareceu, exceto que eu podia ouvir meus pensamentos. E meus pensamentos não eram sólidos. Meu pensamento foi feito de tempo. Eu podia entrar no meu corpo. Meu corpo era um pedaço de tempo no espaço. Ou eu poderia ficar fora do meu corpo físico e estar em todos os lugares, sendo parte de tudo, o que seria um tipo diferente de espaço-tempo. Fiz a pergunta: devo voltar ao meu corpo? E a resposta foi: não, você deve esperar. Se você voltar agora, você irá morrer. Eu sabia que era ignorante do raciocínio por trás disso. Eu perguntei: eu não morreria se esperasse? E me responderam: não, você está bem.
Espere. Se você quiser voltar, eu lhe direi o momento certo. Muitas pessoas disseram que eu estava falando com Deus. Eu não estava falando com Deus, nem com um anjo. Eu estava falando comigo mesma. Eu era o universo. Eu sabia tudo e nada ao mesmo tempo. Era como se eu fosse Deus, era como se eu fosse tudo. Senti movimento em meu corpo novamente e sabia que ainda não estava morta. Meu corpo estava no chão frio e duro agora, exceto que eu estava no teto. Desta vez, minhas costas estavam pressionadas contra o gesso e eu olhei em volta e eu não conseguia me ver na água. Todos estavam em uma extremidade da sala. Um círculo de pessoas estava ao pé ao redor de um ponto. E havia uma espessura tensa, densa em tudo. Estava denso o ar, as emoções, o som, o tempo, o espaço, os corpos, os pensamentos. Eu sabia que estava prestes a voltar e hesitei. Só por um momento eu não queria, realmente não queria voltar. Antes do afogamento, eu era uma partícula muito pequena de pensamento, tempo, espaço e som. Eu tinha sido um espaço de material, um pedaço de matéria, moldado em um espaço apertado com limites severos. Eu tinha sido cortada do tempo e do espaço. Eu estava presa dentro de alguma coisa. Eu estava presa dentro de algo que experimentou nitidez, frieza, necessidade e a sensação de saber que estava errada. Fui forçada a sentir o mal em minhas ações, sentimentos, doenças físicas no corpo humano e fraqueza na vontade. Durante o afogamento, eu era tudo em todos os lugares. Os pedaços de material e matéria no universo não eram objetos sólidos. Eu era o espaço entre eles. Objetos não importavam. Nenhum objeto era mais importante do que o outro. Havia apenas esses componentes de tempo e espaço compondo cada um deles. E eu sabia que quando voltasse, voltaria a ser comprimida. Tudo isso me fez hesitar. Não me deixou triste, não me deixou louca. Eu sabia que, mais uma vez, objetos que não eram eu iriam exercer sua suposta superioridade sobre mim. Eu sabia que o frio seria separado do calor. Eu sabia que teria uma vida muito longa, fria, solitária e dolorosa. Qualquer um que já hesitou entende que a incerteza dura apenas uma partícula de um momento e acaba antes que cada uma das razões pelas quais você hesitou venha à tona. Eu sabia que queria voltar. Eu estava esperando respeitosamente pelo retorno. Eu queria sentir a brisa quente novamente na minha pele. Eu queria voltar à perspectiva de ser um objeto que poderia esbarrar em outros objetos que não eram eu mesma. Eu queria existir como algo que estava à parte de outras coisas. Eu queria ser algo meu. Eu queria ficar sozinha como um objeto separado de tudo. E aquele corpo humano esperando por mim era uma experiência a ser vivida. Era um experimento que eu tinha começado recentemente e queria terminar. Fui puxada de volta para o meu corpo quando a água deixou meus pulmões. E eu não fui conscientemente em direção a ele. Eu fui puxada. Eu me senti distintamente como um rato amassado e molhado. A água que vinha da minha boca e nariz parecia muito errada. E a sala estava densamente quente, mas não era uma sensação de calor aconchegante. E muitas pessoas estavam olhando para mim. Todo mundo parecia assustado. E minha visão estava turva. Meus olhos estavam embaçados pela água e queimados pelo cloro. O que era estranho porque, quando eu estava no teto,
Minha visão estava perfeita. Eu estava tonta e meu corpo parecia muito pesado, como se fosse de chumbo. Foi difícil levantar para ficar de pé. Alguém me ajudou. Devo ter ficado um tempo em um quarto, mas não me recordo. Me lembro de lutar para vestir minhas roupas mais tarde e levar uma eternidade para colocar minhas meias e sapatos. Enquanto os amarrava, me lembro de ter perdido a cabeça por um momento e me senti flutuando para frente e para trás, para dentro e para fora. Definitivamente não foi uma experiência fora do corpo. Foi uma vivência vaga e escorregadia, nebulosa. Eu vivi uma vida normal depois de tudo isso. À medida que cresci e tive conversas sinceras com as pessoas às quais conheci pessoalmente, notei que era diferente de muitas delas. Eu poderia dizer a diferença entre aquelas que estão fechadas e aqueles que foram abertos. Algumas pessoas entendem a natureza das coisas, outros não. Eu sou religioso e espiritual. Não preciso ir à igreja para falar com Deus. E eu não tenho mais medo de morrer. Na verdade, até me sinto ansioso por isso. Só que até lá, estou vivendo a vida e fazendo o que acredito ser certo. Eu gosto de experimentar muitas coisas. Vivo de forma responsável e plena. Acredito em todas as coisas com moderação. Estou feliz quando estou feliz. Fico feliz quando estou triste. Fico feliz quando estou doente. Fico feliz quando estou doente e cansado da vida. Só que eu compreendo. Acho que entendi. Finalmente sei porque estamos todos aqui. Sinto que sei o sentido da vida. Esse foi o relato da Rachel, um relato muito interessante, muito bem escrito. Por um lado, chega a ser até meio poético o modo como ela coloca algumas coisas. E vale a pena ressaltar aqui alguns pontos muito interessantes do relato dela. Então, o primeiro ponto é esse processo, veja. Vamos entender que ela começa falando do ponto de vista emocional. Então, ela coloca que ela tinha uma mãe abusiva, extremamente abusiva, que ela tinha um processo ali de, talvez, dificuldade de afetividade. Ela falou que ela entendeu como as emoções estavam, na verdade, distorcidas naquele momento de vida dela. E tudo isso, se a gente for considerar, teve um peso na decisão que ela tomou. Porque, veja bem, ela estava ali, né, ela e o irmão cansados, ele entrou em pânico, entrou em modo de sobrevivência, como ela disse, né, bateu o desespero. E começou a agarrar nela, começou a segurar nela, tentando respirar com aquele pavor de morrer. E nisso, entre as várias opções que ela teve, veja, que ela pensou, peraí, eu posso lutar contra ele e ele pode morrer, ou a gente pode brigar os dois juntos e os dois afogarem, quer dizer, ela ficou naquele rápido, claro, isso tudo não demorou muito tempo, foram provavelmente questões aí de segundos que ela conseguiu fazer essa breve análise. E ela percebeu que o último item muito interessante que ela coloca das opções que ela tinha, que era: eu pude perceber o quanto a amava. Então ela tinha uma distorção em relação ao que era o amor, ao que era ser amada. Não é à toa que a gente percebe que pessoas, por exemplo, que os pais foram muito agressivos, que batiam muito, que eram muito violentos, as pessoas confundem a afetividade com violência. Como ela foi criada nessa vida, pelo menos desse modo, às vezes é muito comum as pessoas, ao crescerem, começarem a machucar as pessoas que ela ama, porque foi o recado, foi o ensinamento que ela teve. Ela não consegue distinguir que amor não se machuca, que amor não fere. E naquele momento, quando ela... Porque não é à toa que ela relatou esse processo com a mãe no início do relato, tudo tem uma razão de ser. E quando ela falou que ela percebeu o quanto que ela amava o seu irmão e o quanto que era um amor que não era distorcido quanto ela percebia até então, que no fundo, nas entrelinhas foi o que ela quis dizer, ela resolveu então não lutar.
Ela resolveu então simplesmente ficar relaxada. E o que é interessante, ela colocou que ela direcionou as suas energias para ele, quer dizer, os seus pensamentos de que ele ficasse bem, que não ficasse apavorado. E muitas pessoas, em momentos como esse de desespero, de dificuldade, a pessoa instintivamente começa, até que ela consegue mexer com a energia. Porque nós temos um campo, um corpo, melhor dizendo, de energias dentro e fora de nós, que nós conseguimos trocar com as pessoas, trocar com os ambientes, fazermos leituras, saber se a energia está boa ou ruim. Energia é uma coisa que não acontece só fora do corpo, não acontece só nas experiências de quase morte. A energia, se a pessoa tem sensibilidade ou parapsiquismo, ela pode sentir aqui na vida humana. Ela pode entrar no ambiente e sentir que a energia ali está maravilhosa, ou está péssima, ou é indiferente, mas enfim. Para não me alongar, porque é um assunto extenso, essa questão da energia, mas você veja que na hora ali do desespero, ela direcionou as energias dela, ela mesmo descreve isso, com os pensamentos, que ele se acalmasse, que tudo ia dar certo. Então ela teve uma iniciativa ali que até certo ponto não dá para saber se aquilo surtiu efeito ou não, porque era uma situação obviamente desesperadora. Mas em certo ponto, olha que interessante, ela percebeu que ele estava avaliando ela, ficou apavorado, né, vendo como é que ela estava, e ela se mexeu um pouco só para ele perceber que ela estava viva, que ela estava bem, que estava tudo certo, na tentativa de deixar ele mais tranquilo. E naquele processo todo, aí que ela se percebeu, ela abre os seus olhos, quer dizer, ela não abriu bem os olhos físicos, ela abriu os olhos extrafísicos dela, ou seja, os olhos que estão naquele corpo translúcido, chamado de corpo astral, perispírito, ou como nós chamamos, psicossoma, o corpo dos desejos. Ela estava naquela réplica humana, no teto, vendo tudo e todos ali. Viu que tinha uma senhora que estava ali querendo chamar atenção, que acho que não está tudo bem, mas a pessoa não deu bola. Viu que um garotinho foi correndo ali quando ela viu que o salva-vidas estava voltando do banheiro e viu que o garotinho foi correndo até ele para avisá-los, para avisar ele que alguém estava se afogando. E nesse processo todo, ela vendo as cabeças de cima, como ela relata, aí que acontece o ponto-chave dessa experiência, porque ela teve uma expansão de consciência. Em geral, essa expansão de consciência nós chamamos de cosmoconsciência. Isso significa que ela ficou com uma percepção cósmica. O ser, a consciência, a essência dela transbordou para fora de si mesma e englobou o cosmos como um todo. É difícil dizer o quanto que essa experiência ela pode ser englobada em palavras, porque as pessoas que passam por esse estado, que passam por essa ocorrência, elas mesmas colocam o quanto que é difícil detalhar, o quanto que é difícil colocar em palavras, palavras mais detalhistas possível, o quanto que aquilo de fato aconteceu daquele jeitinho exato, porque pensa você ter uma experiência extraordinária e depois ter que voltar, como eu sempre falo, para esse corpo de primata aqui, para esse cérebro primitivo e limitado que a gente tem. É difícil. Imagina uma pessoa que conseguiu ter acesso a todas as informações de uma biblioteca e de repente ela tem que colocar todas aquelas informações em um único livro, ou em um único instrumento. É difícil, é complicado. Agora, o fato é que ela disse que ela se sentiu, ela e o universo era uma coisa só. Chama atenção, não quer dizer que não tenha acontecido dessa forma, mas quando as pessoas em geral têm essa expansão nesse nível, é comum a pessoa fazer certas menções. Desculpem. A pessoa fazer certas menções como galáxias, buracos negros, estrelas, algo nesse sentido, que evidencie que ela estava de fato permeando o universo como um todo. Porque veja, essa cosmoconsciência, gente, não é uma coisa nova. Já foi chamada de nirvana, samadhi, estado búdico, sétima, sétimo céu, enfim, tem vários nomes aí que já foi dado, porque esse fenômeno ele é muito antigo, tão antigo quanto a humanidade em si. E assim,
essa cosmoconsciência, ela falou, né, abertamente que é, ela estava conectada a tudo e a todos. Ela e o universo, né, ela estava conectada de modo amplo, geral. Só que assim, é difícil você avaliar esse ponto, porque como eu disse, em alguns casos não dá para saber a extensão. Eu até me esqueci aqui o nome, teve várias pessoas, por exemplo, ao longo desse. Só para dar um breve adendo aqui, um breve parênteses. Existe várias pessoas no relato que nós temos na história que elas tiveram uma experiência como essa e elas simplesmente falaram assim: poxa, eu sou Deus. Isso mesmo que você me ouviu, eu não estou exagerando não. Teve até um caso, eu até me esqueci o nome de um árabe que tinha um sobrenome chamado Mansur, esqueci o nome dele agora, que ele teve uma experiência dessa, se sentiu unido com o universo como um todo, voltou falando: gente, eu sou Deus, eu sou o universo. E, como você deve imaginar, esse árabe mesmo ele foi morto por causa dessas declarações. Mas veja, a Rachel também fala isso. Ela fala que ela não estava no universo, ela fala que ela era o universo. Agora, o que eu acho muito interessante da percepção dela é essas palavras que ela usou, que ela se tornou o próprio tempo e o próprio espaço. E essa analogia de dizer que ela era os objetos e ela era o espaço entre os objetos, isso é muito diferenciado, isso é muito diferente. Então, você vê as pessoas falando: nossa, eu me senti unida com o universo, eu me senti unida ao cosmos. Isso é a cosmoconsciência. Em alguns casos, acontece o que ela falou. Você se sente como se você é o próprio universo. E ela até falaram: você está conversando com Deus. Ela disse: não, eu falava comigo mesma. Então eu perguntava uma coisa e tinha uma resposta. Mas era tudo consigo própria. Agora, seria uma comunicação com o próprio estado elevado de autoconsciência? Não sabemos, é difícil dizer. Podia ser um outro ser se comunicando com ela? Também é possível, não dá para descartar isso. Só que de qualquer forma, a percepção de você dizer eu sou o tempo, eu sou o espaço, isso é muito provocativo também, isso é muito questionador, muito reflexivo. Então, gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas que depois de uma vivência como essa, durante a história, tiveram seus egos inflados, se acharam tal, se acharam a última palavra, a encarnação máxima divina aqui nessa terra. E para vocês verem como isso é complicado, porque ela se sentindo o próprio tempo, o espaço, ainda assim ela conseguia focar sua atenção no corpo onde ela estava. Será que ela teria uma experiência de se sentir unida a tudo e a todos no nosso planeta? Eu acho uma opção mais viável. Porque, como eu disse, ela não citou galáxias e o universo que tem bilhões de anos-luz que está fora do planeta. A descrição dela é como se fosse tudo muito terreno, muito, né, muito terráqueo, muito os nossos objetos. Ela não falou de vida extraterrestre, não falou de nada. Ela só citou tudo aqui, que ela percebe aqui. Então, é possível que seja uma distorção ou não tenha sido tão ampliado como ela mesma achou que fosse. Tá bem? Esse é um ponto. E outra questão, o fato dela também perceber o corpo dela e entender que ela tinha um momento certo para voltar e que tudo deveria ser feito de uma forma assim muito no momento exato, muito cronometrado. E mesmo assim, veja, é estranho dizer que a pessoa é o próprio universo, ela fala que ela é a razão, ela é tudo que existe no universo, e ainda assim ela se sentir, vamos dizer, ela hesitar. É interessante isso, porque a pessoa, se ela tem um estado de expansão tão avançado, nesse nível não há hesitação, não há dúvida, não há nada nesse sentido de, até certo ponto, insegurança. Mas isso aconteceu com ela. Só que mesmo hesitando, depois vem a parte que eu falo, que é até meio poética, que é a forma como ela escreveu, que ela sabia, mesmo hesitando, ela sabia que ela queria voltar, ela queria ser um objeto separado de novo, porque ali ela era tudo unido a todos. E ela sabia que
ela ia se separar do tempo e do espaço, ela iria voltar a ser um objeto comprimido, uma consciência que não tem importância, porque objetos não importam, e o corpo físico aqui, na visão dela, era apenas um objeto. Mas ela sabia que, ou seja, ela sabia que ia voltar para um restringimento. A consciência dela iria se diminuir para caber novamente naquele corpo que ela via como sendo tão distante daquela realidade, tudo aquilo que ela estava sentindo. E isso também é um ponto, né? Mas peraí, como é que você pode ter uma expansão nesse nível ao mesmo tempo ter uma certa ter uma certa hesitação? Então isso também é muito complicado de se dizer. Bom, deixa eu ver se tem mais uma coisa que ela coloca aqui que eu acho importante colocar. Ah, sim, ela teve, depois que ela voltou, ela falou que ela não lembra. Daquele dia ela falou que era uma situação complicada a vida dela. E naquela fase, naquele dia ela só se lembra da piscina. Mas ela se recorda que ela estava num quarto vestindo a roupa. E ela coloca que ela demorou muito tempo para calçar as meias e os sapatos. Mas que ali aconteceu um fenômeno que ela se sentiu é, flutuando para frente, para trás, para dentro e para fora. Só que ela mesma reconhece que não foi uma experiência fora do corpo. Quem acompanha o canal há mais tempo talvez já saiba do que fenômeno que é esse, ou que ocorrência é essa, que é o que nós chamamos de descoincidência. O que é descoincidência? Também chamado de desencaixe, desconexão com os seus corpos. Então, quando a pessoa às vezes volta de uma experiência de quase morte, ou mesmo experiências fora do corpo, espontâneas ou autoprovocadas, no geral, esses corpos podem ficar ainda um tanto quanto desencaixados ou descoincididos. Por isso que ela estava ali e ela sentiu que houve um movimento para fora do corpo dela, parece que ela se alongou para dentro, para fora, para os lados, mas não teve uma saída completa do corpo, mas ainda assim ela sentiu nitidamente. E isso acontece. Então vou dar um exemplo para vocês de descoincidência. Sabe quando você está muito relaxado na cama e aí de repente você pode ficar meio descoincidido, aí o seu braço dá um solavanco, pá! Ou sua perna parece dar uma tremida, um choque, você não sabe o que aconteceu. E esses processos, claro, são físicos, mas a gente percebe que não é meramente biológico. Quando a pessoa está desencaixada, descoincidente, que acontecem coisas assim. Ou a pessoa sente, por exemplo, que a cabeça dela infla, ou parece que o corpo dela fica maior ou fica menor. No caso, essa sensação de inflar também é chamado de ballonamento, que vem lá do francês, o ballonnement, que é o ballonnement, no francês realmente não é meu forte, mas que é essa descrição de você, como se você inflasse igual um balão. Aí a pessoa que não sabe nada desse fenômeno fala, peraí, mas eu estou louca, eu estou louco, mas como é que o meu corpo não infla? Eu até posso assistir lá o desenho do pica-pau que ele assopra o dedo e a cabeça infla, mas isso é desenho. O que é isso? Mas isso é um fenômeno real. E esse desencaixe, essa descoincidência, existem vários fenômenos que ocorrem ali. E o que ela falou é exatamente esse ponto. Ela teve um fenômeno de desencaixe e olha como ela, inclusive, descreve essa parte. Foi uma experiência vaga, escorregadia e nebulosa. Muitas pessoas que têm a descoincidência falam isso. Né? Muito perceptível. Você parece que está escorregando, parece que você está fora, você está meio, não é ausente, mas você está realmente desencaixado. E aí, isso é um ponto bem interessante, o relato que ela colocou em relação a essas questões. E para finalizar aqui, ela coloca que ela vive uma vida então responsável e plena, que mesmo quando ela está triste, ela está feliz porque ela não tem mais medo de morrer, e ela tem um certo entendimento pessoal de que ela entende qual o princípio da vida e o que é que a gente pode fazer para estar aqui evoluindo, crescendo e se aprimorando. E, como sempre, eu falo demais. Então, vou passar agora aqui a atenção para vocês do chat. Já dou uma boa noite antecipada a todos. Quem não deu o seu like no vídeo, por favor, nos ajude a divulgar a EQM, ajude a divulgar a experiência de quase morte na internet e, por consequência, na vida prática também. Cada like é importante para o vídeo ser divulgado. Então, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, escrevam aqui nos comentários
que eu vou responder a todos, tá certo? E aí, quando acabarem as perguntas e comentários, a gente encerra a nossa live, tá bem? Então, boa noite, Maria Madalena, lá de Caxias do Maranhão. Tá com trovão. Obrigado, Maria Madalena. A Flávia Meirelles, que também é membro aqui do canal. Boa noite, Flávia. Conseguiu ao vivo, que bom. Flávia do Belém do Pará, Cidade das Mangueiras. Olha só, uma cidade que eu quero conhecer ainda, Flávia. Belém do Pará. Um dia ainda estaciono, ainda pouso aí. Silvana Macena, boa noite, São Paulo. Marilene, mais duas aí que são membros do canal, boa noite para as duas. Uma carioca, uma paulista. Tereza, obrigado, Tereza, que bom que você gosta. O Nod Geraldo, boa noite, Constância, boa noite, Geraldo. Geraldo tá pedindo like também. Boa noite, Ana Paula. O Geraldo é de Lavras, um mineiro temos aqui. Olha, temos gente aí já. A Maria Madalena do Maranhão, Rio, São Paulo, Minas. Temos também a Belém do Pará, enfim. Muita gente aí, legal. Sebastião Aparecido coloca, boa noite, pessoal. Cornélio Procópio do Paraná. Sebastião e Regina aí, dois membros também do canal, boa noite para os dois. Regina coloca, boa noite a todos. Estava com saudades do chat, embora atrasada, mas cheguei. Que bom que chegou, Regina. Seja muito bem-vinda. Elisa, boa noite. Pelotas, temos mais uma representante do Sul aqui, muito legal. Carla, lá de Recife, ó, Nordeste também. Seja muito bem-vinda, Carla. Maria Mena, muito boa noite. Cucamel, lá aqui do Paraná, de Curitiba. Coraçõezinhos ali, legal. Cris MB, outra ali de Recife. As melhores energias para as irmãs Carla e Cris aí. Tudo de bom para vocês. Espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Cris coloca, boa noite. Parabéns, Alexandre, pela sua participação no canal do Flávio Vale. Ah, sim, muito legal. Pessoal, vou colocar aqui, muito bem lembrado, eu vou... quarta-feira passada eu fiz uma live no canal do Flávio Vale. Ele é um canal que fala de vários assuntos sobre EQM. EQM tem pouco, acho que é mais eu que estou indo e uma outra pessoa que vai dar o seu relato. E ele fala também de assuntos mais tipo extraterrestres, coisas nesse sentido. Então ele leva convidados lá toda noite, tem um convidado. E eu estive lá quarta-feira passada, deixa eu achar o link para vocês aqui, eu vou colocar no chat, tá? E para quem quiser dar uma olhada aí, ficou muito legal a nosso bate-papo. Foram mais de 2 horas falando sobre experiência de quase morte, sobre ser de luz, sobre várias, né? Respondendo as perguntas do pessoal lá. Enfim. E justamente por 10... Opa, liguei aqui. Pronto, deixa eu salvar. Quem quiser, muito bem lembrado aqui. Vou colocar aqui o link. Quem quiser dar uma olhada, depois quiser dar uma curtida lá. Pronto, o link tá aqui, tá? A gente coloquei no final. Vale a pena ver, ficou bem legal mesmo. Em maio eu vou voltar lá no Flávio, mas eu aviso a vocês também. Então, eu tô fazendo sempre que dá na agenda lá, tô encaixando, eu vou entrar para falar. E em maio a gente vai fazer uma live sobre EQM vidas passadas. Então, vai ser muito legal. Então, Cris, muito obrigado pela sua menção. Tinha até esquecido de divulgar aqui. Então, gente, dá uma olhada aqui no link que eu coloquei no chat, quem quiser dar uma olhada depois da live aqui, tá? Depois daqui vocês vão lá e dão uma curtida, dão uma olhada, porque foi realmente bem bacana. Tânia Lúcia, boa noite a todos de Curitiba. Tânia que é membro aqui também, seja muito bem-vinda, Tânia. Tânia coloca, Alexandre, eu e meu marido estamos nos beneficiando muito com seus profundos conhecimentos. Gratidão, professor. Muito obrigado, Tânia. Mas não precisa falar professor, não. Só Alexandre mesmo tá ótimo, tá? E legal, Tânia. Fico, assim, muito satisfeito de saber que de alguma forma tá contribuindo, tá acrescentando. E espero que vocês aí possam evoluir, porque evoluir em casal... Quando o casal realmente quer evoluir, olha, eles realmente, um casal, um dando força para o outro, a aceleração é excepcional, é exponencial, assim, é muito grande. Então, parabéns para vocês, tudo de bom, espero que vocês tenham aí um crescimento cada vez mais profundo, tá bem? O Carlos Bertolotti, ou Bertolotti, não sei, coloca: acho interessante que nos relatos as pessoas dizem esquecer o que passaram aqui na Terra
e até dos filhos e familiares, mas nas EQMs encontram com parentes e entes queridos mortos que os esperam. Carlos, isso não é uma regra, tá? Na verdade, as pessoas que esquecem da vida humana, elas são a minoria, tá? A minoria. Não são parte da maioria. Porque veja bem, quando a pessoa esquece quem ela foi, nesse ponto, inclusive, ela não tende a reconhecer um parente que estava ali. Porque quando ela esquece realmente. Ela pode encontrar com seres que ela fala, olha, eram seres muito próximos, pareciam ser amigos multimilenares, pareciam ser, sabe, alguma coisa nesse sentido, mas que a pessoa não tem uma identidade certa. Olha, aquele foi meu avô, aquela foi a minha tia. Não, isso eles não têm. Mas não coloque como uma regra, tá, Carlos? É a minoria das pessoas. Olha só o próprio relato de hoje da Rachel. Ela saiu do corpo, ela sabia quem era o irmão dela, ela sabia a família, sabia tudo. Ela tinha plena consciência do seu estado íntimo, da sua vida, de tudo que estava acontecendo com ela, entende? Então, esse tipo de ocorrência, ela nem sempre acontece, tá? Mas, eventualmente, muito eventualmente, esse tipo de ocorrência geralmente tem. Mas, nesses casos, a pessoa, em geral, ela consegue, às vezes, transcender, ela consegue, muitas vezes, ou entender que ela precisa voltar, ou, em alguns casos, também, durante a experiência, ela se recorda de quem ela era, ela fala, peraí, mas meu nome era tal, mas eu tenho pessoas que eu amo, eu preciso cuidar de algumas pessoas. Às vezes ela faz esse resgate de memórias pontual e aquilo traz ela de volta e serve como se fosse uma âncora em relação à vida humana. Entende? Algo que não é que a âncora aprisiona, mas são motivos que fazem a pessoa escolher voltar. São motivos que fazem a pessoa querer manter-se aqui na vida humana e querer terminar, como a própria Rachel diz, terminar aquilo que ela começou. Então, essa experiência, essa vivência aqui, tá? Mas realmente, eventualmente, a gente tem pessoas que se esquecem da própria vida e elas realmente têm uma expansão de consciência muito grande, certo? A Tereza coloca, boa noite, consegui chegar mais cedo para assistir a live. Seja muito bem-vinda, Tereza, que bom que chegou aí. Dilza, boa noite. Daiane, boa noite, Foz do Iguaçu. Olha só, Daiane, temos uma iguaçuense igual eu aqui. Seja muito bem-vinda, Daiane. Acho que de Foz do Iguaçu é a primeira pessoa que aparece na live que eu vejo citando que é de Foz, hein? Então, Daiane, parabéns você. Posso estar com uma memória ruim. A gente está falando de memória aqui com o Carlos, mas se minha memória estiver boa, você... Ah, não, acho que já teve uma pessoa de Foz. Acho que teve um rapaz que foi de Foz. Enfim, mas bem-vinda. Paula Tavares, ó a Paula aí. Boa noite, professora. Assistindo a live de Brasília, Distrito Federal. Cheguei atrasada, mas cheguei. Que bom, Paula. Depois, como dizem as pessoas aí que nem eu de barba branca, rebobina a fita e escute ali o relato que hoje vale muito a pena, tá? Show de bola. Então, ó, temos Distrito Federal, uma de Centro-Oeste. Acho que a gente já fechou aqui o Brasil todo, hein? Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Pará é Norte, né? Então, legal, fechamos aí os 5 cantos do Brasilzão. Luísa Lousada, que é membro aqui do canal também, dando um like aqui de Lavras, Minas Gerais. Mais uma mineira, muito bem-vinda, Luísa. Que ótimo que você está por aqui. A Nara Daisy coloca, boa noite a todos. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, muito bom. Mais uma gaúcha. Débora, Brasília, queria saber o que faria com alguém que tivesse... Queria saber o que faria com que alguém tivesse EQM e outros não. Recife, Pernambuco. Nordeste é grande. Isso, Recife é Pernambuco. A Débora coloca que ele queria saber o que faria se alguém tivesse... Por que alguém... Ah, você quer saber por que alguns têm EQM e outros não? Débora, isso depende muito da pessoa. A gente diz que, ao que tudo indica, é uma questão de mérito. Essa chamada meritocracia, quer dizer, a pessoa de fato ela ter certo respeito
que os seres de luz, que os seres aí mais evoluídos, ou mesmo que nós chamamos de amparador, ou seres que estão mais expandidos, melhor dizendo, esses seres de luz, então, eles muitas vezes eles apreciam o que a gente faz aqui, eles nos valorizam, eles dão a entender que a EQM, apesar de ser um puxão de orelha, porque alguma coisa está desviada na nossa vida, a gente não está no rumo certo do que a gente devia estar, ainda assim, mesmo sendo um processo que aparentemente é negativo, ainda assim é um presente. Então, Débora, algumas pessoas têm EQM justamente por ter, entre aspas, esse presente de poder ter um choque de realidade, entender que a vida dela tem alguma coisa errada, não está certa, ela querer mudar. Ela entender que precisa fazer mudanças severas, fortes, nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Ok? Olha a própria experiência hoje que eu li aqui da Rachel. Ela mesma cita em dado momento que ela teve que se confrontar com aquilo que ela tinha feito de ruim, com os sentimentos negativos, as atitudes negativas que ela teve ao longo da própria vida. Ela não citou quais foram, nem de que jeito foi, mas, ao que tudo indica, ela deve ter tido algum tipo de revisão de vida, o que nós chamamos de visão panorâmica, que é um fenômeno que na EQM, especialmente na EQM, acontece, pode acontecer em vários, até acordado, fora do corpo, assim, provocado, mas nas EQMs elas é muito mais comum e a pessoa vê desde o início da vida dela até aquele momento. Ela revê tudo, absolutamente tudo, entendendo o que está acontecendo, entendendo, sabe? Ela está ali tendo noção real do que tudo que está acontecendo. E nesses processos, a pessoa identifica muitas vezes onde é que ela está errando na vida dela. Por que a vida dela não está no rumo certo? Porque, veja, Débora, por que é um mérito? Porque se a gente fosse dizer o seguinte, olha, vamos pegar todas as pessoas que estão errando na vida delas e dar uma EQM para elas. Débora, toda a humanidade, a 99,9% da humanidade, tirando aquele 1% mais evoluído, ou aquele 0,1% mais evoluído, passaria por EQM. Às vezes a pessoa está num momento, numa fase de vida que ela está indo tudo pro buraco, ela está desviada. Mas por que alguns têm e outros não? Porque é uma questão de mérito, uma questão de necessidade evolutiva. Quantas pessoas boas, quantas pessoas ali que poderiam ter uma experiência de EQM, que poderiam voltar para o prumo, voltar para a rota e não tem? Então é difícil dizer. Mas esses amparadores, esses seres de luz, eles sabem quando dizer, quando definir e poder nos dar certo esse, entre aspas, presente amargo que faz a gente revisar a vida e poder avançar na nossa evolução, tá certo? Então é uma pergunta um tanto quanto em aberta, mas que é importante ser feita, ok? Olha só, gente, tivemos um super chat aqui. Flávia Meirelles, muito obrigado, Flávia. Obrigado aí pela doação. Lembrando que o nosso canal aqui, todo o dinheiro da monetização, do chat, super chat, sticker, enfim, que vocês derem, tudo vai ser doado e revertido para as EQMs, tá? Então, agradeço toda a doação que derem. Então, Flávia Meirelles, muito obrigado aí. Ela coloca uma mensagem: gratidão pela TENEPS. Estamos sentindo imensamente o resultado. Que ótimo, Flávia. Para quem não sabe o que é a TENEPS, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem tá escrito assim: está precisando de ajuda? Então a gente faz trabalho de energização à distância, mas é gratuito, tá? A Flávia tá dando aqui a doação dela, mas obrigado, Flávia. Mas assim, ninguém precisa pagar nada, tá, gente? Para a TENEPS é gratuita. Você escreve o seu nome de quem está precisando dessa energia, faz ali embaixo desse link tem um vídeo onde eu explico tudinho. Assista aquele vídeo do começo ao fim, tá? Vai entender tudinho. A quem já morreu, posso pedir essa energização? Eu posso pedir energização para mim mesmo, estou numa fase difícil, sei lá, posso? Posso pedir para o meu animal de estimação, porque está com um problema, que está mal de saúde? Posso pedir, por quem que eu posso pedir? Até onde eu posso pedir? Então agradeço a Flávia aí por essa menção, porque assim, quem está precisando de ajuda, eu digo assim, precisando de ajuda de uma forma séria, né, gente? Não é assim, ai, a minha unha quebrou, ou sei lá, tô com uma dorzinha de barriga e vou pedir. Não, tô falando
assuntos, né, delicados, gente que está precisando, está em uma fase difícil. Então, se você não está precisando, né, dá uma olhada, porque essa energização ela não é milagrosa, tá? Ah, estou precisando ganhar na Mega Sena. Coloca lá e não quer dizer que você vai ganhar, não é isso. Lá no vídeo eu explico, mas ela ajuda demais a pessoas que estão, ou a mesma famílias inteiras que estão passando por fase. Então, esse feedback, Flávia, ele é mais valioso do que os 27 que você doou, tá? O fato de saber que vocês estão sentindo assim imensamente o resultado, que essa energização tá valendo a pena, que ótimo. Isso daí é o maior prêmio, a maior satisfação de poder ouvir. Eu, por exemplo, não escuto muito feedback, muito retorno de internet, porque a gente não fica pedindo, né? Ó, e aí, minha energização, a nossa energização tá ajudando, a gente não fica, sabe, preocupado em afagar o nosso ego, mas eventualmente, quando a gente tem essa noção de que tá trazendo um resultado assim muito perceptível, isso é para nós que fazemos essa assistência energética é muitíssimo gratificante. Então, muito obrigado aí, Flávia. E é isso. Então, obrigado ainda mais por menção de falar de TENEPS. Aliás, é uma coisa que até eu posso sugerir no começo das lives, uma coisa que eu nem tinha pensado antes, nessas minhas sugestões iniciais, falar de TENEPS, indicar o vídeo, indicar ali para quem está precisando, dar uma olhada, porque aquele parente às vezes está precisando de ajuda e você não sabe como ajudar, ou ele não aceita a sua ajuda. Gente, energização à distância é fenomenal nesses assuntos. Não precisa nem avisar para a pessoa. Então, você pode fazer ali o pedido de TENEPS e ser muito bem ajudado. Isso é fora de série. Então, de novo aí, Flávio, muitas graças. A Paula coloca: professor, gostaria de perguntar para o senhor, vamos tirar o senhor, né? Eu sou um jovem de 41. Qual a sua opinião? Por que algumas pessoas sofrem tanto e outras não? Paula, sua pergunta parece simples, mas ela é muito profunda, viu? Muito profunda mesmo. Então é o seguinte. Primeiro, vamos entender o seguinte. Alguns sofrem, primeiro, porque eles querem. Talvez não seja a primeira resposta que você gostaria de ouvir. Mas existem pessoas que têm esquemas mentais, mecanismos de manifestação, ou seja, tem formas de atuar, de agilizar a sua vida, onde ela, por alguma razão ainda distópica, alguma razão equivocada, até certo ponto doente, ela escolhe o caminho do sofrimento. Então você fala para a pessoa, ó, não faça isso que você vai sofrer. O que a pessoa faz? Ela vai e faz. Não faça isso, vai dar problema. Ela vai e faz. Então a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela quer escolher o caminho das pedras. E existem várias razões para isso. Uma delas, que eu discordo veementemente, e espero que vocês entendam o ponto que eu quero trazer, é o seguinte. Existe um componente, às vezes, muito religioso nisso ainda. De que a pessoa ela tem que sofrer para evoluir, ela tem que sofrer para ser merecedora de entrar no paraíso. Então, o sofrimento é como se fosse uma espécie de limpeza, uma espécie de expurgar o que é de ruim nela, né? Expurgar os erros, os ditos pecados. Então, ela vê o caminho do sofrimento como uma trajetória, até certo ponto, única e irremediável dentro dessa existência. Só que veja, as próprias experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, especialmente as EQMs, elas evidenciam o contrário, que a gente não está aqui para sofrer, a gente não está aqui para sermos pessoas que precisam passar por dores, por esses processos todos. Nós, pelo contrário, nas EQMs, o que a gente sempre percebe aqui nos relatos? Que a pessoa sente uma paz incomensurável, que ela sente um amor fraternal, um amor incondicional em relação a ela não se sente julgada e coisas nesse sentido. Então a pessoa percebe que a evolução, dá para perceber nas linhas e nas entrelinhas também, que a evolução não é sofrimento. O universo é positivo, ele tem um certo nível de fraternidade ou de mega fraternidade, como nós chamamos, esse amor puro entre os seres, especialmente entre os seres mais amadurecidos. A gente está aqui para crescer, para amadurecer e para evoluir.
Agora, por algumas distorções de ideias, de crenças, por várias razões, ou porque a pessoa foi machucada na infância ou em outra vida, uma vida passada, e ela admite ou compreende que nessa vida ela tem que sofrer porque ela é uma pessoa que ela sofreu e a vida dela é sofrimento. Então, ela coloca esse tipo de esquema de que a vida dela, ela tem que sofrer. Então, ela escolhe evoluir pela dor. Só que evolução não precisa ser pela dor. Aí entra um certo ponto que é onde fica mais complexa a sua pergunta, por quê? Quando a pessoa já entende que ela tem que evoluir, que ela precisa evoluir de modo saudável, de modo equilibrado, sabe, de uma maneira mais harmônica possível, quando ela entende isso, ela então às vezes se percebe tendo problemas que ela não precisaria ter. Só que aí, Paulo, existem dois fatores bem importantes se considerar. E que não é o fato da pessoa ser uma boa ou uma má pessoa, mas existem os chamados pedágios evolutivos. Então, o que é um pedágio evolutivo? É quando a pessoa passa por um processo, até uma espécie de expiação mesmo. Que existe expiação? Quer dizer, você vem naquela vida em até certo ponto para expurgar algo, mas não é sofrimento pelo sofrimento. Você está pagando uma dívida. É um processo, é um pedágio que você tem que pagar. Então, por exemplo, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo do Manuelzinho, que é um ser desperto. O que é um ser desperto? É um ser que já tem um nível mais amadurecido de evolução, que ele não tem mais assédio extrafísico. O que é isso? Ele não tem mais obsessores, ele não tem mais nenhum espírito negativo que consegue perturbá-lo. Ele tem um domínio de energia e um domínio de equilíbrio emocional tão bom que nada consegue perturbá-lo. Ele não consegue ficar, nem consegue irritar essa pessoa, sabe? Então, é toda uma teoria, todo um entendimento por trás disso, tá? Não vou abordar aqui que é o ser desperto, dá uma olhada aqui no canal. Coloca aqui, pesquisa dentro do canal aqui, Desperto, que vai ter vários vídeos, que eu leio exemplos, relatos, entrevistas, tem alguns vídeos aqui sobre isso. Até eu conto uma experiência minha, que eu convivi com uma mulher que era um ser desperto lá na minha adolescência, mas enfim. Então esse ser desperto, por exemplo, esse seu Manuelzinho, ele lembrava de uma vida passada dele, que ele tinha feito mau uso, é uma vida muito antiga dele, que ele tinha feito mau uso da inteligência. E ele tinha completa convicção de que nessa vida, veja, ele era um ser desperto, um ser de alguns degraus mais evolutivos do que a média das pessoas, mas veja, ele nessa vida, já descartou, o corpo já faleceu, ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Era um trabalhador braçal, trabalhava em ferrovia. E aí você pode perguntar, mas peraí, mas uma pessoa desse quilate, uma pessoa já bem mais evoluída, analfabeta, braçal, mas ele entendia o pedágio que ele estava pagando por questões intelectuais mal utilizadas no passado. E isso serve, Paulo, para qualquer situação, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que no passado ela, sei lá, vamos pegar um passado que ela agredia crianças, ou mesmo, pegar um exemplo mais drástico, ela matava crianças, ela cometeu infanticídios, fez coisas bem graves. Você acha que essa pessoa no futuro, em outras vidas, não vai pagar isso, vai ter que ter uma conta para acertar? Ficou com débito nesse caso. Ó, às vezes ela vai ter que nascer, vai ser maltratada enquanto criança, mas por que ela nasceu naquela família onde ela foi maltratada? Tudo tem uma razão de ser. Às vezes foi um pedágio para ela ver, olha, viu como isso aqui é ruim? Viu como aquilo que você fez machuca? Sentiu agora na pele? Entende? Ou, por exemplo, ela pode ter processo, enfim, pode acontecer várias coisas pesadas que a pessoa pode passar em função disso. No passado, por exemplo, quantas pessoas que eram escravocratas, pessoas que eram senhores de engenho, que escravizavam, torturavam os escravos, e aí depois a pessoa tem que pagar um pedágio de renascer como escravo, sofrendo, apanhando para quê? Para estar na pele daquele que ele tanto menosprezava, para entender que não fazia razão e mudar o seu preconceito, suas atitudes, entende? Então tudo tem a ver com um processo de pedágio evolutivo. E para finalizar, porque já estou me estendendo muito aqui na resposta, mas assim, um segundo ponto que a gente não pode deixar de considerar é o seguinte, que a vida humana aqui, Paulo, ela é um grande desafio e coisas ruins inevitavelmente vão acontecer. Seja você uma pessoa boa, seja você uma pessoa mediana, seja você uma pessoa má pessoa, não importa. Por quê? Porque, infelizmente, nosso planeta ainda é muito imaturo.
A nossa sociedade ainda é muito doente e patológica, entende? Isso é muito complicado. Então, como é que a gente vai esperar, Paula, ter uma vida plena, equilibrada, totalmente saudável, enquanto a sociedade ainda é doente? Enquanto a sociedade ainda prega valores tão medíocres? Tantas pessoas são aplaudidas ali, tem fama, dinheiro e não sei o quê, e você olha para a pessoa e a pessoa, o que você extrai de ideia dela? Nada. De valores positivos? Nada. Uma pessoa vazia e a sociedade aplaudindo, comemorando, sabe? Jogando confete na pessoa. Não que deva jogar em confete em pessoas que tenham ideia, não é isso, mas assim, só a própria postura de adoração a certos ídolos, sejam eles de qual área for, do esporte, não importa. Nossa sociedade ela ainda é muito doente. Então, por mais que a gente, por mais que a gente tenha certa sensibilidade, por mais que a gente tenha um nível de maturidade maior, a gente vai passar por sofrimentos. Esse seu manualzinho que eu falei, por exemplo, Paulo, tem uma entrevista que eu li aqui no canal, que fizeram uma entrevista, o Jarbas Pares, um grande voluntário e pesquisador da consciência, ele fez uma entrevista aí com o seu Manuelzinho. E olha só que interessante, o seu Manuelzinho ele tinha uma vida boa. Ninguém conseguia perturbá-lo, mas ele falava que o patrão dele ficava lá gritando, até ofendendo ele, tudo fazendo, tentando irritá-lo. Mas ele não se desequilibrava mais. Está entendendo? Aí, Paulo, é que vem o grande pulo do gato. O ideal, a gente vê que qualquer pessoa que se esforçar pode ser desperto nessa vida, pode ter uma vida sem ter influência negativa de nenhum ser extrafísico, de nenhuma entidade, nenhum espírito negativo. Você pode viver sem se abalar por essas consciências. Então, Paulo, se a vida está difícil, o que a gente tem que fazer? Uma limonada disso aí. Fazer uma limonada como? Se revoltando com as mazelas do mundo, gritando, esbofeteando e brigando com os outros? Não. É a reforma íntima. Nós temos que crescer por dentro para quê? Para que todo esse mal, toda essa negatividade que vem para cima da gente, a gente não se perturbe mais com isso. Porque é possível. Muitas pessoas conseguem fazer isso. E se outras pessoas conseguem, então isso mostra que é factível. Dá para realizar. Então vamos trabalhar a nossa maturidade emocional, os nossos valores, nossas posturas éticas ou cosmoéticas, a ética cósmica, como a gente fala, que engloba aí a saída do corpo, que engloba outras dimensões. Vamos fazer a nossa reforma, Paulo, porque é assim que a gente pode aliviar não só o sofrimento, mas poder tratar o sofrimento como sendo uma oportunidade de mudança. Sempre lembrando que no ideograma chinês, problema e oportunidade têm o mesmo símbolo, tá certo? Então, a gente renasce para quê? Para evoluir. E às vezes é nas adversidades que a gente cresce, que a gente bate recordes, que a gente extrapola o nosso nível de evolução, tá certo? Acabei me estendendo um pouco na resposta, mas eu senti importante falar isso daí, porque às vezes vocês podem estar passando por isso, ou podem estar reclamando, ou se queixando da vida, quando na verdade nós estamos na melhor fase que o planeta já teve. Melhor. Melhor em tudo. Ah, mas ainda é precário, ainda é horrível muita coisa. Sim, mas é o melhor que a gente já teve até hoje, tá certo? Bom, o Edson Mack, mais um membro aqui do canal participando. Coloca boa noite, grande prazer e oportunidade de poder estar participando. Que bom, Edson. Tá? Edson de Curitiba, mais um curitibano aqui na live. Seja muito bem-vindo, Edson Mac Jr. Edson coloca, eu e minha esposa Tânia estamos aproveitando muito. Que bom, Edson. Ó, mais uma pessoa falando que o casal está aproveitando aí. Que bom. Quem falou não foi Tânia, não, né? Quem falou que o casal estava aproveitando mesmo? Mas muita gente. Foi a Tânia. Então os dois. Tânia e o Edson. Primeiro a Tânia, depois. Legal. Então que bom que vocês dois estão aproveitando. Espero que cresçam cada vez mais. Certo? Bom, a Luísa falou aqui com o Geraldo. A Rosilene Vasconcelos coloca boa noite a todos. Boa noite, Rosilene. Mais um membro aqui do canal. Seja muito bem-vinda. Débora coloca, você lê relatos de EQMs de outras tradições religiosas, culturais? Se sim, como as acha no canal? Então, Débora, eu leio sim. Aqui no canal já tem relatos de... Para você relato, você entra numa pasta, entra lá no canal, né, no YouTube,
clica no nosso símbolo, ali o símbolo do infinito, você vai entrar no nosso canal. Lá tem uma playlist chamada Voltei para Contar. Nessa playlist estão todos os vídeos de relatos. Porque sempre lembrando, Débora, caso você seja nova aqui no canal, aqui a gente trata tanto de relatos como de vídeos que tratam mais de conhecimento. Então teve um vídeo, por exemplo, que eu falei recentemente, o que não é dito do karma. Eu explico ali tudo sobre karma. Não de tudo, mas pelo menos o básico, o introdutório. Então, porque há muito mais para ser dito. Mas naquele vídeo, por exemplo, Débora, você vai poder ver os tipos de karma. Tem até a ver com o que eu estava respondendo para a Paula ali, o que a gente pode ter de questões ali de débito ou não, enfim. Então é um vídeo que não tem relato, é só ali a parte teórica. Mas existem vídeos que também mestram. Por exemplo, tem um vídeo chamado a EQM negativa. Porque nem toda EQM é saudável, é positiva. Tem EQMs que são ruins. Nesse vídeo da EQM negativa, eu falo o que é da parte teórica e depois eu leio 2 relatos de EQMs que exemplificam a teoria. Tá? Então aqui no canal tem vídeos teóricos e vídeos práticos de relato. Mas nessa pasta você vai encontrar, tem relato de chinês, tem relato de espanhol, tem de francês. Eu leio relatos de pessoas religiosas aqui, assim, volta e meia tem. De pessoas que são ateus ou eram ateus. Tem de tudo. Inclusive, Paulo, Débora, você me lembrou muito bem, gente. Eu espero terminar, tá? Espero que terça-feira que vem vai ser uma live, não é bem especial, mas eu vou fazer uma live, se eu conseguir terminar tudo, obviamente, se não, fica para a próxima, mas assim, uma live uma live especial sobre divindades. Então eu quero pegar uma live, lá EQMs de pessoas que encontraram com Buda, com Jesus, com Krishna, com várias outras personalidades ali mais famosas, religiosas, divinas, como são tratadas por aí. Então, é claro, vão ser relatos pequenos. Se eu for ler um relato que nem hoje eu vou, se eu for ler 3, 4 relatos, 5 relatos diferentes, eu já separei alguns. Mas se eu for ler todos que eu quero, a live vai durar 4 horas, tá? Mas para não ter isso, eu vou pegar relatos menores, mais pontuais, para a gente ter uma ideia, tá certo? E é muito interessante ler relatos assim. Ok, Débora? Então aqui eu procuro tratar de todas as formas, tá? Tem relatos de todos os tipos. Nós estamos aqui nessa live aqui, que é o Voltei para Contar número 66, se não me engano, é isso, né? Então, já temos aí 65 relatos antes daqui das mais diversas formas, tá bem? Dá uma pesquisada aqui no canal que aposto que muita coisa você vai poder aproveitar, tá bem? Nádia coloca, boa noite a todos. Alexandre, será que existem lá fora seres que podem se apresentar de forma gigantesca? Nádia, ao que tudo indica, existem sim. Não apenas gigantescas, mas de forma também minúsculas, tá? Eu já vi, eu não tive experiências assim, mas eu já vi vários projetores, várias pessoas que saem do próprio corpo de âmbito cósmico, que ela vê níveis de vida, que ela percebe níveis de existência que são completamente adversos daquilo que a gente conhece aqui no vida humana. Eu vi, por exemplo, um relato de uma pessoa que é um experimentador fora do corpo, né, de alto nível, que saía do corpo assim quase todas as noites, e que ele dizia que existem formas de vida no universo para a gente inconcebíveis, como por exemplo, dizia que em algumas estrelas existem seres conscientes vivendo ali. Não foi especificado se são se são vários, mas veja. Mas não é com um corpo físico, tá bem? Não é com uma forma. Tô dizendo que existe alguém ali de corpo, osso, pele dentro, vendo a superfície do Sol, não é? Não me entenda bem. Mas em outras dimensões existem seres evoluídos, macros, seres gigantescos, que é o que parece que podem habitar, estar dentro de uma própria estrela, dentro de um próprio Sol. Lembrando, né, gente, que cada estrelinha, cada pontinho luminoso que você vê no céu é um Sol gigantesco como o nosso, só que está muito longe. Então o universo ele é complexo. Existem formas de vida também microscópicas, inteligentes ou extremamente avançadas, enfim. A vida, Nádia, sua pergunta é muito importante porque a vida como a gente, por isso que a gente fala, não dá para
achar que tudo aqui, o padrão do universo é o padrão Terra. Nossa, longe disso, mas longe. Ou nós somos a imagem e semelhança do que é o divino. Não. Aqui é um planetinha pequeno dentro de um universo extraordinariamente gigantesco. Existem vidas de todas as formas. Existem planetas onde não existe nem a forma humanoide. Sabe? A vida humana, ela a vida humana, a vida inteligente, a vida consciente, ela tem até nem muita forma definida, como se fossem, sabe? É, que animal poderia ser um animal gosmento, mas assim, tudo que você pensar quase no universo, a princípio tem. Desde seres gigantescos, seres minúsculos, seres de todas as formas, tudo isso existe. O universo ele é gigantesco. Eu penso, inclusive, um dia fazer, pessoal, uma live aqui, não para falar de relato, mas para falar um pouco sobre o universo. O que vocês acham disso? Faz tempo que eu tô com essa ideia. Porque às vezes a pessoa não entende o que é o universo, não entende nem o mínimo do mínimo. Alguém pode falar, peraí, cada sol é uma estrela, cada estrela é um sol? Quer dizer, aquele pontinho ali não é estrela cadente, ela não cai? As a pessoa, por incrível que pareça, tem pessoas que não entendem nem o mínimo do mínimo das questões universais. Não sabe o que é uma galáxia, não tem uma noção nenhuma de como é que as coisas são. Né? Então, acho que eu quero fazer uma live para falar sobre isso. Se vocês acharem interessante, coloquem aí e a gente pode falar. Inclusive, Nádia, só me lembrei aqui, existem objetos no universo que são semimateriais. O que é semimaterial? Ele é físico e ao mesmo tempo extrafísico. Ele está na dimensão humana, mas ao mesmo tempo ele está fluindo também nas outras dimensões. Existem objetos que permeiam, porque a princípio ou é físico ou não é. Mas existem objetos no universo que mesclam essas naturezas. Tudo é bem complexo, é muito mais complexo que a maioria das pessoas imagina, tá certo? Então, inclusive já fazendo aí me desculpe o mau jeito, mas um alto jabá no bom sentido. Tem até o meu livro aqui, ó, Expressa as Estrelas, que eu falo bastante sobre o universo. É uma obra de ficção? É de ficção. Mas eu consigo emendar ali para você conhecer sobre o universo e para também conhecer um drama ali familiar, porque se o livro for apenas técnico, as pessoas não se fixam nele. Então ali eu mesclo coisas de informações seríssimas, avançadas, com questões emocionais, dramas e um final bem bacana, tá? Então, na descrição aqui do vídeo também tem um link, você ia dar uma olhada lá na Amazon o e-book é R$ 1,99, é o preço mínimo que dá. E você pode ler o começo do livro, ver se te interessa ou não, tá? E falando de universo, aproveitei e fica aí uma outra sugestão para vocês, tá certo? A Daiane coloca, obrigado, já te assisto há algum tempo. Legal, Daiane, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Que ótimo, ainda bem que bom que você já acompanha há bastante tempo. A Flávia Meirelles coloca, Alexandre, eu gostaria de saber quando acontece o encontro com entes que já partiram. Digo em casos de EQM, por exemplo, esse encontro se dá apenas com entes dessa vida na qual estamos vivendo, correto? Não, não necessariamente, Flávio, assim, nem sempre é com entes queridos, né? Mas como vocês falaram, como você citou, quando acontece entes queridos, pode ser também de vida passada. Só que, em função do restringimento nosso, da nossa mentalidade, nem sempre a pessoa identifica que é uma vida passada. Porque, por exemplo, não é porque a pessoa está no EQM fora do corpo dela que ela sabe tudo, que ela entende as vidas passadas, que ela entende os contextos, as pessoas que viveram com ela. Não necessariamente. Então não é porque saiu do corpo ela sabe tudo, né? Não é isso. Então, Flávia, às vezes acontece de uma pessoa ter uma experiência fora do corpo, ou uma experiência de quase morte, e ela identificar que é a pessoa da vida passada dela. Ela fala, nossa, você já foi a minha mãe. Mas esse tipo de percepção, de conclusão, em geral, é o ser de luz, ou seja, o amparador, o ente querido que está ali encontrando com ela, que muitas vezes faz o papel do ser de luz do amparador, eles permitem ou eles conseguem dar essa informação para a pessoa e a pessoa recordar. Porque por si própria é muito difícil, muito raro alguém conseguir lembrar. Então, nessas experiências de EQM, onde a pessoa lembra, nossa, você foi meu avô em uma vida passada. É porque aquela pessoa ela teve satisfação, ela teve, sabe, de propósito ela fez
essa memória acontecer. Entende? Mas o mais comum, mesmo comum, mais ordinário, o mais, vou dizer assim, razoável de se acontecer é de ser parente dessa nossa vida atual. Por quê? Porque aí entra um componente chamado emoção. Emoção. Porque veja, nós ainda somos seres muito emocionais. Então, quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte, veja, como você mesmo falou, são entes que já partiram, ou seja, mas são entes queridos. Ninguém encontra um ente que fala, nossa, encontrei aqui aquele familiar que eu detesto na EQM, mas que droga. Quer dizer, esse tipo de ente não aparece, são entes queridos. Então a pessoa está tendo toda uma experiência emocional, uma forte experiência de quase morte, e muitas vezes é esse ente querido que aparece que é a cereja do bolo, que é o maior presente que a pessoa às vezes vai ter. Fala, nossa, que emoção, vou estar encontrando essa pessoa que eu tanto gostava, ou que eu tinha uma afinidade enorme, e que eu estou percebendo agora o quanto que a gente tinha uma conexão mais forte, uma conexão mais intensa. É na hora de EQM que a pessoa se dá conta disso. Entende? Então, esse componente emocional é o principal fator que faz com que esses entes queridos nos dê atenção. Agora, a gente não pode também, até certo ponto, negar que muitos dos nossos amparadores foram essas consciências do nosso passado e que tem uma conexão também profunda conosco, e esses amparadores podem ser justamente essas pessoas que foram tão solistas no passado e que nos ajudaram tanto e que estão ali, às vezes, até retribuindo um favor. Então, olha só que interessante, Flávio. Você, por exemplo, às vezes tem um parente que você ajuda muito nessa vida, entende? Às vezes alguém que você tem um carinho, enfim, não interessa por quê. Mas tem um parente que você realmente se dedica, faz o que pode para ajudá-lo. Às vezes, sua próxima vida, quando você renascer, Flávia, esse parente com tamanha gratidão vai falar: nossa, essa pessoa me ajudou tanto, eu me sinto em débito com ela. E eu sinto tanta gratidão pelo que ela fez naquela vida por mim, que agora eu quero retribuir, eu quero ajudá-la. Então, aí muitas vezes surgem nossos amparadores. Muitas pessoas têm o ser de luz, o amparador, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que ele ajudou. E muitos parentes que ele ajudou e que ele fez questão de favorecer no passado. Mas não é que a pessoa está sendo obrigada agora a te ajudar. Não, ela faz isso de bom coração. Ela faz isso porque ela quer retribuir de alguma forma tudo que você fez por ela. Por isso que a gente sempre fala, nenhum ato nosso é perdido, nenhum ato nosso é solto e isolado. Tudo vale a pena, tudo fica gravado no universo e tudo que a gente faz de bem para os outros pode ou não voltar para a gente. E muitos amparadores são justamente isso, tá? Inclusive, viu, Flávio, tem alguns casos que até o amparador, ele pode fazer revezamento, agora que eu lembrei aqui, pode tornar um ponto de revezamento com a pessoa. Então, por exemplo, eu renasço nessa vida. Tem alguém que me ajuda muito em outra dimensão, que ajuda pra caramba. Após a morte, eu agradeço, aquela coisa toda. Quando ele renasce, eu faço o papel de amparador dele. Então há um revezamento. Quando eu renasço, essa pessoa me ajuda. Quando ele renasce ou quando ela renasce, como homem ou mulher, tanto faz, eu o ajudo. Então tudo isso acontece, tá? Então, parente, a maioria dos casos são dessa vida, como eu falei, porque emocionalmente é mais forte para a pessoa reconhecer e tem um impacto muito mais drástico, mas que pode ser de outra vida, completamente pode ser sim, tá certo? A Débora coloca, interessante, como saber se terminou algo? E os que morrem cedo, o que será que sentem? Débora, depende muito de caso, tá? Depende muito do contexto. A questão uma pergunta que é recorrente, acho que vale a pena colocar é o seguinte. Débora, pensa o seguinte, se você morresse agora, você morreria feliz? Ou você morreria... O que você pensaria? O que você não fez? O que você deixou de fazer? O que você não aproveitou? Você está entendendo? Se você tem esse tipo de pensamento, mostra que você não terminou algo.
que você precisa fazer algo a respeito. Agora, se eu dissesse, olha, se eu tivesse morresse agora, não, tá tudo bem, partiria feliz. Ou essa pessoa está de fato cumprindo sua missão de vida, ou ela pode estar às vezes muito ociosa, não faz nada de produtivo, tanto faz morrer, tô nem aí. Aí tem que analisar, certo? Mas se você pensar, pô, eu não podia morrer agora porque eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí evidencia sua missão de vida, sua programação existencial, tá bem? E os que morrem cedo também, depende muito, tá, Débora? Tem pessoas que morrem cedo e era para morrer mesmo, já foi programado. Nem todo mundo renasce com a missão de viver com 90, 100 anos. Tem gente que é para morrer cedo mesmo, por razões diversas, casos específicos, contextos próprios, ok? Tem pessoas que morrem cedo e ficam perturbadas, ficam mal, ficam na melancolia, sabe? Ficam muito negativas. Tem pessoas que morrem cedo e ficam ótimas, enfim, cada caso é um caso. Não existe uma regra, não dá para generalizar nada nesses processos, tá bem? A Rosilene coloca: as EQMs assombrosas quase não são relatadas. As pessoas que passam por elas têm receio de serem julgadas negativamente? Tem sim, Rosilene, com certeza. Inclusive, a própria EQM negativa, quer dizer, a pessoa passa por experiências de quase morte, como você falou, assombrosas ou negativas, experiências ali, né? Tem até esse vídeo aqui no canal, ó, EQM negativa angustiante, até citei ele anteriormente. Nesse vídeo eu cito justamente esses pontos. E a sua pergunta, Rosilene, é muito pertinente. Por quê? Porque todo o processo emocional conta nesse sentido. Então veja, para uma pessoa que passou por uma EQM positiva, já é muitas vezes difícil ela abrir o bico. Ela fala, gente, eu saí do corpo, eu vi um túnel, eu fui para um lugar lindo, um lugar paradisíaco, eu vi um ser de luz, ou sei lá, tudo que aconteceu. Já é difícil contar, por quê? O medo da rejeição, o medo de ser chamado de louco, o medo de ser, às vezes, alguém se revoltar e internar ela numa clínica psiquiátrica, o medo de ser julgada. Veja, a EQM positiva, Rosilene, já é um problemão. A maioria já não sabe lidar com o assunto. Quantos relatos aqui eu leio que a pessoa até fala, olha, eu não contei para minha família, não contei para meu marido, ou só abri depois de muitos anos. E até a pessoa fica às vezes impressionada em ver que as pessoas aceitaram bem. Ela achou que todo mundo ia dar o contra, ia brigar, ia falar que ela estava louca, mas às vezes a pessoa não, fala, não, eles aceitaram, eles me compreenderam. A pessoa fica às vezes um misto de alívio, sabe, com espanto. Então, entenda, é um processo complicado. A mesma coisa saída do corpo. A pessoa pode ter, vai dormir, naturalmente sai do corpo, passa por uma série de ocorrências e fala, não pode contar isso para ninguém. Né? Eu tive, por exemplo, uma pessoa de muitos anos atrás que conviveu comigo, não vou falar para não dar dica, mas assim, é um rapaz, né, um amigo, dá para dizer que é um, enfim, estudou comigo, não vou falar em qual, mas é um amigo muito legal e tal. Aí um dia eu falei que eu estudo esses assuntos há muito, né, mais de 2 décadas aí. Eu comentei que estudava sobre experiência fora do corpo, porque às vezes você fala, não é para todo mundo que você fala. Eu também não falo para todo mundo. Eu também tenho, vamos dizer assim, uma certa prudência, bom senso. Só de falar de experiência fora do corpo, veja bem, Rosilene. Muitos ali brigar, outros, né, bullying, risadinha, piadinha, mas beleza. Mas esse amigo veio, mas peraí, sabe, falando ao pé do ouvido, baixinho, mas peraí, como é que é essa experiência? Foi nítido que ele já tinha tido coisa séria, real, provavelmente experiências fora do corpo de alto nível, e ele ali, vendo a piada em cima de mim, vendo o pessoal tirando sarro, como é que é isso? Quer dizer, sabe, ó, não fala pra ninguém, como é que é, sabe? Mas a pessoa interessada, mas com a vergonha, um medo até de falar pra mim, sabe? De achar que eu poderia fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Então a natureza humana ela é um processo que ela teme a rejeição. E a EQM negativa pensa mais ainda. Como é que uma pessoa vai dizer para outro, fala, gente, eu saí do corpo, eu tive uma experiência quase morte, que eu fui para um local desagradável, que tinha uma neblina densa, que tinha uma sensação de uma aparência de filme de terror, sabe, um local
de pessoas assustadoras, de gente falando besteira, ou falando coisas negativas, patológicas. Por quê? A pessoa vai falar, caramba, vão achar que eu sou negativo, que eu sou uma pessoa também dessas dimensões inferiores, que eu sou um ser. E, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, nesse vídeo que eu falei da EQM negativa, eu destrincho, eu desdramatizo toda essa questão, tá? Pessoas boas passam por EQMs boas, pessoas más passam por EQMs ruins. Não necessariamente, tá? Às vezes é muito pelo contrário, as pessoas que mais precisam mudar e as que têm maior potencial, em alguns casos, passam pela EQM negativa. Porque, de acordo com o temperamento dela, com o contexto dela, com o momento atual, aquela experiência vai ser mais forte, vai fazer com que ela mude cada vez mais. O nível de renovação, de aceleração da evolução dela tende a ser muito maior, muito mais sofisticado, tendo uma EQM negativa. Então, em alguns casos, dos males o menor, por incrível que pareça, a EQM negativa pode mais ajudar do que atrapalhar. Tá? Existem vários conceitos, não estou generalizando, ok? Mas a EQM negativa está longe de ser essa associação boboca, simplória, pessoas ruins. Agora, se a pessoa que passa pela EQM negativa, angustiante, não sabe disso, então ela vai achar que vai ser julgada, vai achar que vão pensar mal dela, que já é uma forma de condenação, vai dizer assim, viu? Você é uma pessoa que não faz isso, não faz aquilo, não é devota, não sei o quê, e Deus já te castigou e vai te castigar, vai te punir cada vez mais. Então, já podem vir ameaças, pessoas querendo dar indiretas. Então, é uma situação desconfortável. Então, lembrando, né, Rosirena? Se é que é positivo, essa experiência mesmo fora do corpo, já é uma coisa assim que as pessoas guardam um segredo, 7 chaves. Quantos aqui no canal que ficam atentos, ouvindo a tudo, porque já teve experiência muito séria, mas que ninguém sabe, fica ali escondido ouvindo, às vezes bota ali o fone de ouvido para escutar quietinho, ninguém na família sabe que está inscrito aqui no canal, por quê? Segredo. E o medo de poder ser julgado, de poder ser rejeitado, de poder não pertencer mais ao grupo, isso é terrível, esses medos às vezes arrastam multidões, legiões de pessoas interessadas que ficam ali se escondendo porque tem medo que os outros vão falar. Isso é um medo muito sério, acontece demais, tá, Rosilene? Então, com certeza, esse medo, esse relato, há um receio, uma insegurança enorme, temendo com que os outros a julguem e tenham ideias equivocadas em relação a essa pessoa, tá? Com certeza. A Débora coloca: eu estou, acho, Débora Cavalcante, Costa. Desculpa não saber ler. Renhofer, enfim. Se, se pode, se pode, minha companheira de vida, a Frida, está partindo. Uma cadelinha que foi e é meu anjo durante 16 anos. Tá difícil viver sem ela, vai ficar pior. Débora, você deve estar falando da. Se pode pôr na TENEPS, se for a energização que a gente estava falando antes, não dá para colocar aqui na live, tá? Se for da TENEPS que você está se referindo, coloque veja o vídeo lá que eu dou os processos, procedimentos, como colocar o nome de alguém na energização para receber ajuda, para ser bem assistido, tá? Se possível, coloque lá. E, né, que bom que a Flávia falou disso aí, porque deu pra gente citar esse assunto, tá bem? Indira chegou, boa noite, Indira Gomes, tá sempre por aí, muito legal. Obrigada pela presença, Indira. E, gente, lembrando, quem não deu o seu like ainda, por favor, dê o like pra gente poder, pelo menos durante a live, chegar a 100 likes, se possível. E assim o YouTube poder distribuir, divulgar mais nosso vídeo, nosso tema aí de experiência de quase morte, tá certo? A Débora coloca: os animais sofrem. E aí? Eles escolhem sofrer? Tem algo de esquisito nessa programação, nesse sistema. Débora, a gente vê o seguinte, que os animais, todo mundo, o processo de crescimento, ele passa por fases ou estágios. Então, assim, a evolução, não dá pra gente dizer numa linha única. A evolução, até volta e meia explico isso aqui no canal.
ela é complexa, ela é longa, ela é extensa. Então, por exemplo, evoluir, vamos raciocinar comigo. Se você sai do corpo, é uma hipótese, tá? Se você não tenha tido uma experiência assim, mas quando as pessoas saem do corpo espontaneamente, o mesmo na EQM, elas podem encontrar animais, por exemplo. Tanto animais fora do corpo, tá? O animal está fora do corpo, como animais que já foram de estimação e você pode revê-lo após a morte, reencontrá-lo, aquele mesmo animal. O que isso significa? Que um animal ele tem uma essência, uma alma, um espírito, ou ele é uma consciência, assim como nós. Se o animal sai do corpo, se ele não deixa de existir após o corpo dele acabar, quer dizer o quê? Que ele é uma consciência. Só que ele é uma consciência menos madura do que a gente. Ok? Agora o cachorro, ele está fadado a ser eternamente cachorro? Renascer cachorro, cachorro, cachorro? Não. Assim como toda consciência, ela vai evoluindo. Pode levar milhões, bilhões de anos, não importa, mas aquela consciência está em evolução. Tudo no universo está em evolução, até aquele cachorro, até aquele animal. Então, sem querer chatear, mas você acha que nós fomos humanos ou inteligentes sempre? Eu voltei numa vida passada, legal, olha, eu era humano, era quase igual eu era, mas quase igual. Vidas passadas, a gente é praticamente a mesma pessoa. Muda o contexto, a roupa, a família, mas a gente é quase o mesmo. E quanto mais a gente voltar, quando é que a gente foi criado? A gente não foi criado. As EQMs, as experiências fora do corpo mais profundas, mostram memórias de vidas passadas enquanto éramos animais sub-humanos. Por isso é chamado sub-humano. Nós éramos uma consciência mais imatura, consciências mais emocionais. Então, por que eu sofri? Não é bem o sofrimento, mas a gente renasce para crescer, para evoluir. Então, o animal ele vai evoluindo vida após vida, milênio após milênio, milhão de ano após milhão de ano. Ele vai evoluindo, chega num ponto que ele fica menos emocional e mais racional. Ou seja, bem-vindo nós que temos autoconsciência, que sabemos que existimos. Legal, né? Mas nós não somos o topo da cadeia. Nós vamos continuar evoluindo, crescendo, amadurecendo, sorrindo, chorando, e esse emocional vai sendo lapidado. A gente vai ficando mais mental, não é mais frio. Mas as emoções vão se lapidando, vão se burilando, como um diamante bruto que vai sendo polido. E essa emoção bruta, instintiva, mais animal, mais animalizada, mais primitiva, vai se refinando e se tornando sentimentos elevados. Até um ponto que a gente evolui a um nível tão expressivo que a pessoa tem um nível de serenidade absoluta, que ela é totalmente racional, absolutamente ética, emocionalmente equilibrada ao máximo, não se desespera nem chora há milênios. E esse ser é o que está mais próximo de parar de renascer. E quando esse ser parar de renascer, esse ser nós chamamos de serenão. Pode dar o nome que quiser, potestade celeste, enfim. Tem vários nomes que foram dados ao longo da história. Aí esse ser, ele para de renascer e ele vai viver numa outra natureza que transcende a matéria física. Esse ser não renasce mais. E aí é um outro nível de manifestação, Débora, que dali para frente não existe uma vírgula de sofrimento. Aliás, quando a pessoa renasce e é extremamente evoluída, já não há sofrimento para ela. E ela está fazendo bem para todo mundo, com um nível total de domínio de tudo, todos os fenômenos, ajudando todo mundo a crescer. Ela é um pilar de um planeta, por exemplo. Então ela ajuda aquela. Não é uma pessoa única. Aqui no planeta também existem vários desses seres evoluídos que são anônimos, ok? Dá uma olhada aqui no canal que eu falo de seres mais evoluídos. Tem uns vídeos teóricos aqui que vai te explicar bastante. Fala de serenão e tudo mais. Mas o que eu quero resumir? A evolução passa por estágios. Enquanto o nosso emocional é bruto, a gente vai sentir a emoção como sendo sofrimento. Quanto mais vida após vida nós nos reciclarmos, a gente evoluirmos com mais precisão, sabe, de uma forma mais ostensiva, a gente vai lapidando isso. Sofrimento deixa de ser sofrimento, passa a ser ensinamento, passa a ser apenas um processo a mais. Começamos a viver com sentimentos elevados, com alto nível de manifestação, alto nível desses seres altamente evoluídos, e aí a gente para de renascer
e passa por um estágio, então, do chamado estado ali da cosmoconsciência quase permanente. Um estado de expansão total da consciência, num nível de manifestação que a gente entende pouco, mas que é extremamente evoluído. E ali já não há mais uma gota disso que nós chamamos de sofrimento. Por quê, né, Débora? Sofrimento é uma manifestação, é um resultado do ego. Quanto mais egocêntrico, quanto mais egoísta é uma consciência, mais ela entende tudo como dor, como sofrimento, como sendo algo que a machuca. Pessoas mais benevolentes, amadurecidas, evoluídas e fraternais, essa dor que para nós ainda é muito comum, eles já conseguem digerir e entender que porque o ego deles está menor. Entende? O egoísmo já foi tratado, já foi sanado e eles conseguem ter uma manifestação emocional e mental plena, tá certo? É um assunto complexo, mas acho que em poucas linhas espero ter respondido a estas questões, tá bem? A Carla coloca: muito obrigado pela atenção especial nesse momento de perda. Pergunta se a TENEPS ajuda a pessoa dessomada com Alzheimer a ajudar a ter lucidez no plano espiritual. Com certeza, Carla, com certeza. Você passou o nome aí, né? Enfim, da sua mãe. E com certeza ela está sendo ajudada. Eu não posso afirmar com todas as letras até onde vai essa ajuda. Porque se uma pessoa, às vezes, quando ela está em estados assim, muito revoltada, com um ódio muito forte, nem mesmo a TENEPS, nem mesmo os amparadores que vão com essa energização conseguem atuar e ajudar em alguns casos. Mas em pessoa com Alzheimer, vai ser muito mais fácil ela ser encaminhada, ser tratada. E tudo agora é uma questão de tempo. Mas veja, não é uma coisa milagrosa. Ó, jogamos uma energia nela e ela vai ficar 100% equilibrada como ela era. Não. Há passos, há procedimentos, é preciso dar certo tempo ao tempo. Dependendo do estágio, provavelmente ela agora deve estar em algum hospital recebendo atenção, recebendo tratamento, né? Inclusive agora falando, veio justamente uma memória de uma informação que eu tinha tido que ela estava em um hospital, tá? Logo depois que a gente se falou lá pelo Insta um tempo atrás, logo depois que você me citou, veio ali a questão de que ela estava sendo ajudada, que ela estava no hospital. Então, recordei agora, mas fica tranquilo. Agora é uma questão de tempo, porque para a pessoa se restabelecer emocionalmente após a morte, em muitos casos também leva tempo. E essa questão de mental, de tudo mais, ela precisa de certos ajustes. E com mais nada que essa ajuda não vai chegar e daqui a pouco, se bobear, ela vai se apresentar para vocês lúcida, bem equilibrada e mostrando para vocês que está totalmente recuperada. Isso aí é um passo quase inevitável de se acontecer, tá certo? Mas não espere que fique o tempo todo com vocês, porque se ela realmente estiver lúcida, ela vai aparecer muito raramente para ver como as coisas estão. Ela vai cuidar de outros assuntos, é um outro estágio, um outro momento, mas pode ter certeza que ela estando bem, vocês vão perceber a presença dela, tá? Fiquem alertas, fiquem prestando atenção. Pode aparecer no sonho, que não é sonho, é experiência fora do corpo semiconsciente, semilúcida. Porque for sonho é baboca, mas se for uma aparição não muito lúcida, não está muito lúcida, mas apareceu alguém, pode ser uma projeção, pode ter uma experiência fora do corpo totalmente lúcida. Enfim, fiquem atentos, mas ela vai dar as caras quando estiver bem, tá? Isso aí, pode ter certeza disso, tá certo? Samira coloca, Samira de Paranavaí, do Paraná, olha que legal, Paranavaí. Aqui no norte do estado, seja muito bem-vinda, Samira. A Paula coloca, obrigado, professor, pela atenção, seu carinho, seu amor, é tão bom ouvir o senhor. Eu falo com respeito até porque nós temos quase a mesma idade. Ah, que bom, Paula. Então, eu que agradeço aí a participação de vocês. E se não fossem as perguntas, se não fossem as colocações, se vocês não estivessem aqui, não teria nem muita razão de estar fazendo isso. Então, eu que agradeço a presença de você e a presença de todos também que estão aqui, tá? Muito obrigado. A Nádia coloca, sabe por que pergunto? Despertei flutuando fora do planeta, me assustei com 5 seres ao redor da Terra observando o planeta.
achei que podia ser coisa da minha cabeça, porque eram enormes. Não, Nádia, pode ser, sua percepção pode estar correta assim, tá? Existe nesse sentido. Agora, não dá para dizer que é uma coisa tão excepcional, por quê? Esse nosso corpo, chamado um corpo que sai do corpo físico, corpo astral, ou lá o perispírito, desculpe, aquilo que a gente chama de corpo emocional psicossoma, ele é um corpo também moldável, ele é um corpo que ele é plástico, ele tem uma plasticidade enorme. Então, Nádia, se eu quiser sair do corpo, olhar para você e eu ficar com a sua aparência física, eu fico. Você vai olhar para mim e falar, peraí, eu tô olhando para mim mesma? Eu falo, não, ó, posso, sabe, fazer uma gracinha com a tua aparência. Esse corpo não tem forma definida. Fora do corpo eu posso parecer um abajur? Posso parecer um cabideiro de roupa? Posso. Eu posso parecer o que eu quiser, ok? Mas assim, o que isso significa? Que você fora do corpo, você pode ter 3 metros de altura. Você pode ter 1 metro, você pode ter 5 centímetros. 5 centímetros dá pra ficar assim. A nossa manifestação não tem forma. Agora, seres gigantescos assim, que eles são permanentemente nessa forma, não é tão usual, tá? Mas existem relatos que, assim como o seu, corroboram coisas nesse sentido. Agora, claro que provavelmente eles não vão renascer com essa forma gigantesca, ok? Que tudo indica, não existe um planeta tão grande que tenha seres de tamanhos, sabe, colossais a ponto de serem do tamanho de um planeta. Não, nesse sentido não existe, porque é um processo físico, que é de atmosfera, de gravidade. Há um limite biológico de acordo com aquele planeta que vai definir o tamanho dos seres, tá? Pode ser muito maiores do que a gente, muito menores, enfim, é uma série de condutas aí, de questões físicas mesmo que vão interferir nesse processo. Mas, fora do corpo, durante nesse período entre vidas, muitos se manifestam de forma, não muitos, mas eventualmente você vê seres que são gigantescos, né, na aparência, na forma e assim por diante, tá? Então, o que você viu não está nada fora do contexto, não. São mais raros de se ver, mas acontece sim. Tem até casos que parece que seres tão grandes, eles fazem um acoplamento com o planeta todo. Então ele entra no núcleo do planeta e ele fica ali sentindo o planeta, as energias, as pessoas por um tempo e sai. Até esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Fica aí a provocação para você, enfim, pense sobre isso. Tudo isso existe, tá? Legal. A Flávia colocou: excelente ideia de uma live sobre o universo. Opa, já temos uma pessoa aí que gostou da ideia. Isso é mais alguém que, ó, a Dilza também colocou: ótima ideia, legal, bacana. Nádia coloca: antes de ser puxada para o corpo, ouvi na minha cabeça eles dizerem que estavam fazendo ajuste no planeta. Será que vi mesmo isso? Pode ser sim, Nádia, pode ser. Pode ser, agora, a tendência é que eles sejam seres mais evoluídos, tá? Não necessariamente pelo tamanho. A gente não mede a evolução de uma consciência pelo tamanho físico dela, tá? Não existe essa correlação. Mas, seres muito grandes que estão interferindo em questões globais, isso é possível. Se realmente for isso mesmo, denota que são seres muito mais evoluídos, seres talvez que provavelmente ainda renasçam, mas que já têm um nível de atuação muito mais expressivo do que a maioria dos amparadores, entre aspas, comuns ou de casa, familiares, tá certo? Então, provavelmente você viu sim, tá? Não tem nada de errado não. Tereza coloca: já li o livro Expresso das Estrelas, é o máximo. Olha que legal, Tereza, muito bacana. Várias pessoas já deram devolutivas aí. Eu ainda estou esperando a devolutiva negativa, de alguém que lê e fala: ó, isso aqui eu não gostei, o final foi ruim, enfim. Mas que legal, né? Tô esperando, sério, não tô brincando não. A crítica não é negativa, mas quem também às vezes é muito ferrenha, aponta o que não gostou, até ajuda a gente a crescer e a lapidar melhor nossas questões. Mas que legal, Tereza, que você já leu. Muito bacana, fico feliz em saber. Show de bola. Gente, eu vou dar uma acelerada, estamos quase com 2 horas aí, senão eu não termino hoje, né? Então vamos lá. A Nelcil coloca: as EQM são projeções de conteúdo da alma, da consciência de uma pessoa na cultura onde a pessoa está inserida naquela vida, não é?
Por isso depende do conteúdo, input que foi feito naquela encarnação. Em geral é isso mesmo, meu senhor. Também não dá para dizer que é uma regra, mas na maioria dos casos é isso mesmo que acontece. E por quê? Que envolve processos ali culturais. Porque é para fazer a pessoa se sentir bem, fazer a pessoa se sentir em casa. Na EQM, os amparadores ou as pessoas, as consciências por trás desse fenômeno, elas querem que a gente tenha uma experiência mais empática, uma experiência mais conectada com tudo. Agora veja bem, você, por exemplo, brasileira, suponha que você é brasileira. Então você está aqui no Brasil, tem tudo que você está acostumado. Aí de repente você tem um EQM que tem um tatame, um pessoal vestido de kimono, vestido com aquelas roupas orientais, uns escritos que você não sabe qual é, mas aquilo é tão distante da tua realidade que você pode se sentir meio deslocado. Por mais que em vidas passadas você já viveu ali, o teu contexto atual não é muito presente. Então, para evitar esse tipo de coisa, por isso que de caso pensado eles fazem EQMs de acordo com o nosso contexto. Pessoas que são mais religiosas, tem todo um contexto religioso por trás. Frases da Bíblia aparecendo no túnel de luz, certo tipo de presença, certas referências em relação a livros, a locais, tudo baseado no que a pessoa gosta, naquilo que ela tem afinidade, aquilo que o emocional dela dita. Pessoas que são mais cientistas, por exemplo, mais científicas, aparecem fórmulas, laboratórios, aparecem coisas do gênero que vão fazer também ela se sentir presente, se sentir em casa, se sentir um peixe dentro d'água naquela experiência. Então, por isso que o que você falou é exatamente isso, é um processo de ajuste, é um processo até de inteligência para você deixar a pessoa mais bem conectada, tá certo? Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, ok? Mas realmente, que o processo cultural, ideológico, de crença, o processo que a pessoa se sente bem, com certeza você tem. Se a pessoa detesta número, detesta matemática, não espere que vai aparecer nada nesse sentido para ela, tá certo? O intuito não é irritar, não é cutucar, é mais fazer um conteúdo que seja mais satisfatório e que faça a pessoa então ter um ambiente acolhedor propício para que ela possa fazer reflexões difíceis, para às vezes encarar verdades doloridas que ela precisa enxergar, tá? Tudo isso tem relação. Viviane Sade, boa noite, Viviane, seja muito bem-vinda. O Edson coloca: esse revezamento de amparador poderia ter, por exemplo, Chico Xavier, Emmanuel ou Divaldo e Joana de Ângeles? Olha, pode ser também, pode ser. Mas é muito difícil dizer porque mesmo assim, Edson, esses amparadores eles podem mudar com o tempo, né? Então é muito complicado de se dizer. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo do Chico, mas para você entender a situação, o amparador do Chico não era o Emmanuel, era o Valdo Vieira. Sabia disso? Mas não era o Valdo como Valdo, ele era tratado como se fosse Zéfiro, que é um nome que ele é dado entre as vidas dele, porque é uma personalidade antiga dele, e que ele ficou conhecido então como Zéfiro. Então, lá na mitologia, tem essa questão de Zéfiro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O Chico, antes, ele viu, era o Valdo Vieira, que era o guia dele, que era o mentor, o amparador dele. Por quê? Na vida passada de ambos, olha só que interessante. O, o Chico foi uma mulher que teve um filho que foi o Valdo Vieira, tá? Só que essa criança foi roubada pelos ciganos, pelos nômades. Se não me engano, foi na Espanha, tá? Essa vida passada dos dois, a última dos dois. E essa criança acabou vivendo pouco tempo e esses ciganos mataram a criança. E o Chico foi uma mãe que passou a vida toda procurando esse filho, ficou perturbadíssimo por causa disso, era uma conexão, quer dizer, uma mãe que perdeu um filho, né? Só isso já explica tudo. E aí então o Chico renasce e o Valdo fica cuidando dele. Era um amparador dele, ajudava ele, tinha as visões, tudo era o Valdo. Aí o Chico diz que, isso o Valdo também contou,
O Valdo disse que o Chico estava numa fase péssima da vida dele. Tava tipo assim, entregue às baratas, como ele mesmo falava. Tava assim, uma fase tenebrosa da vida dele. Aí o Valdo disse para ele: Chico, é o seguinte, eu vou renascer para te ajudar. Eu vou te ajudar. Aí o Valdo então chama o Emmanuel e fala: ó, eu vou renascer, você agora ajude ele aí, porque eu vou ajudá-lo aqui no plano físico. Aí o Valdo então renasce lá em Monte Carmelo, também em Minas Gerais. Muito cedo começa a ter a psicografia, começa a ter todos os processos, e encontra o Chico. Quando ele encontra o Chico sabe quem é ele, sabe que era aquele que tinha renascido para ajudá-lo, é um negócio lá, um encontro lá emocionante e tal, enfim. E aí o Valdo começa então a ajudar o Chico nas coisas dele aqui, entende? Então isso foi uma parceria e eles escreveram várias obras psicografadas juntos, viveram o tempo que precisava ser vivido aqui. Aí o Valdo seguiu o caminho dele, porque ele tinha uma outra visão, ele queria que as pessoas tivessem a própria experiência e não ficassem dependentes de médiuns, enfim. Tem vários pontos que foram discordantes e aí o Valdo ajudou ele no que ele pôde e eles acabaram cada um seguindo o seu caminho, entende? Então, o Valdo foi um grande auxiliar aí, por isso que até o pessoal fala, o Valdo abandonou o Chico, não sei, tudo besteira, isso é o Valdo, quem conhece sabe que ele não faria jamais, isso aí é calúnia, difamação, isso é bobagem, entende? Então, assim, há um processo de sempre conexão. Agora, é difícil dizer se é mais permanente, se não é. E o Valdo e o Chico tiveram outras vidas também juntos, tá? Não é uma coisa... Não foi a primeira vez. Já são amigos, tem um componente ali já há muito tempo. Mas é possível... Agora, o Divaldo e o Joana de Anjos eu não sei dizer, tá? Aí, realmente, nesse caso dos dois, eu não entendo muito, não tenho conhecimento de causa para poder falar nesse sentido, tá? Mas é possível ser vários casos assim. Gente, chegamos a 2 horas, vamos acelerar aí, senão realmente não termino. Helena de Lima coloca: adoro esses assuntos, muito bem relatado por você. Campinas, muito obrigado, Helena, pelo elogio. Um abraço aí para Campinas, pessoal de São Paulo. A Débora coloca: pois é, entendo Lúcifer, é para se revoltar mesmo com essa programação, com essa pedagogia divina. Não aceito a dor como instrumento de evolução. Eu não disse que é instrumento de evolução, Débora, mas é um processo que acaba sendo inevitável quando a gente fica aí querendo, tentando evoluir. A gente pode transformar isso numa outra coisa, tá? A gente vai fazer isso. Agora, se revoltar, também às vezes não adianta muito, as coisas não vão ser do nosso jeito. O universo não dita a regra de acordo com a nossa vontade. Também temos que entender isso, né, Débora? A Débora continua: parar de renascer e ver todo mundo sofrer, não, Débora, ninguém para de renascer para ver outro sofrer, não. As pessoas param de renascer para ajudar os outros. É porque a ajuda delas, depois disso, vai para uma outra instância mais cósmica. A pessoa pode ajudar a liderar planetas para a evolução dela, porque daquelas consciências, querendo sempre fazer o melhor pelos outros, mas as pessoas imaturas, ou a grande maioria de nós, insistem em fazer o que é ruim. É por falta de ajuda? Não. É por falta de auxílio? Não. É porque não temos amparo de outras dimensões? Não. É porque as pessoas escolhem a negatividade, escolhem fazer o mal. Entende? Eu não posso controlar, né, Débora, outra pessoa não te agredir. Se uma pessoa imatura vem, puxa teu tapete, faz mal para você, você pode controlar isso? Não pode. Você não pode calar a pessoa pela sua própria vontade. Então, não é falta de conexão com coisas positivas. Então, quem para de renascer não é um mero espectador. A vida humana não vira um Big Brother, tá? A vida humana vira um palco onde eles vão fazer o possível dentro das condições de cada um deles para que nós evoluamos com maior discernimento, com maior pacificação, com maior entrosamento, tá certo? Ela fala: não dá para descansar. Tem uma palavra em alemão que não vou saber em alemão não. Alemão também não é o meu forte. Weissmerlap, né? Quem está aí vendo a nossa live, olha no chat, vê se vocês também conseguem ler. A dor do mundo é grande demais. Obrigado pelas respostas. Vou assistir o vídeo do canal. Débora, tem inclusive um vídeo aqui que eu falo... eu não me lembro se está uma lição de fraternidade ou algo assim. Um encontro com a monja. Acho que é encontro com a monja. Débora, olha no canal um relato que fala sobre monja. O Valdo Vira lá, que é um grande projetor, ele sai do corpo e encontra
esse ser que é altamente evoluído, que estava vestido como uma mulher, uma monja, e é justamente olha lá o nível de fraternidade que ele tem, que ela tem. Ela leva ele, só para ele observar, ela vai ajudando todo mundo fora do corpo. Ela sai do corpo dela, ela domina totalmente a experiência fora do corpo, e toda noite ela sai ajudando todo mundo, jogando energia, jogando ideias, inspirações, das pessoas mais, sabe, perturbadas até as pessoas doentes, as pessoas mais. Ela ajuda todo mundo, sai ajudando, sabe, geral. Então esses seres mais evoluídos estão para ajudar a gente. Agora a questão é a gente se conectar. Porque se a gente só reclamar, só ver pedras no caminho, a gente se conecta com aquilo que é negativo. Se a gente fizer o mal para os outros, se a gente for agressivo, enfim, aí a gente está colhendo aquilo que a gente está plantando. Causa e efeito, ok? Mas se nós somos pessoas mais equilibradas, mais bem intencionadas, estamos fazendo força para ajudar, para esclarecer, para fazer o que há de bom nesse mundo, aí a gente se conecta eventualmente com esses seres mais evoluídos para nos ajudar. Entende? Então, e quando o Valdo encontra com ela, uma coisa que chama muita atenção é justamente esse ponto que ele falou, que não é que ele era um ser extremamente equilibrado, totalmente, mas ele sentia que no fundo dela ela sofria pela dor humana. Olha só, ela sentia um pesar gigantesco pela dor humana, por isso que ela saía fora do corpo ajudando todo mundo, porque ela entendia a dor do mundo e ela queria de alguma forma contribuir para sanar isso. Não vai forçar ninguém, nem obrigar ninguém a nada, mas o que ela puder fazer dentro das capacidades, eles fazem. Ok? Então, a evolução, até certo ponto, o sofrimento, até certo ponto, é uma escolha. A questão é com quem que a gente vai se conectar? Com os doentes ou com os assistentes? A gente vai se conectar com os patológicos ou com aqueles que estão ali tratando os demais? Aí é o ponto, certo? Eduardo, boa noite, Eduardo. Carla, muito obrigado. Obrigado a você, Carla, como sempre. Jaqueline Silva, consegui aqui nesse canal coisas que aconteceram comigo e sempre achei que era normal. Estou nos Estados Unidos. Olha, temos uma brasileira. Silva é brasileira. Então, alguém dos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda aí, Jaqueline. Sabe que sempre tive conexão com as árvores e plantas que parecem estar falando comigo. Sempre gostei de sentir, sem mesmo saber que estamos fazendo parte de um todos. Jaqueline, realmente, a gente pode se conectar, nós temos afinidades e pelas nossas energias, depende da predisposição. A pessoa pode se conectar mais com animais, com plantas ou com a natureza como um todo. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se conecta muito com o cosmos, com coisas que estão além da Terra, outros são mais do chão, mais da floresta, depende muito da pessoa, tá? Mas sempre essa conexão pode se acontecer mesmo, tá certo? Então, e um abraço aí para os Estados Unidos. Vamos acelerar para terminar. Cris MB coloca, muito obrigado, Alexandre. Fiquei mais tranquila. Com 11 dias de minha mãe falecida, sonhei com ela numa maca. Morta, porém serena. É isso aí, ela tá sendo assistida, tá? Fica tranquila. Mas dizia para mim mesma, estou sonhando. Então, pode ser um sonho realmente, que você quer muito ver, e a gente acaba podendo interpretar, sonhar com aquilo que a gente fantasia ou que ele deseja muito, pode acontecer, ok? Mas maca já é uma coisa para ficar atento, tá? E como eu tive informação que ela estava ali em hospital, é muito... Eu aposto que, inclusive, é um hospital muito especial que ela tá. Isso aí dá para dizer... Enfim, fica tranquila, mas assim, quando for uma experiência mais real, acho que vocês vão perceber. Agora, 11 dias, né, Cris? É muito recente ainda, calma. O tempo no extrafísico é diferenciado, mas ainda assim tem que dar. Pode ser algumas semanas, alguns meses, e dentro desse tempo tá tudo bem, tá? O importante é que ela está sendo atendida, isso que é o mais importante, ok? Mas se demorar alguns meses, está tudo dentro do script também, tem nada fora do contexto não, tá? Então, 11 dias é fresco, é praticamente antes de ontem, tá? Mas relaxa, tá tudo certo. Fabiana Araújo coloca, Alexandre, qual o seu entendimento sobre as tragédias onde ocorre um desencarne coletivo? Umas perguntas. Hoje vamos fazer umas 3 horas de live, pelo visto. Fabiana, vou tentar resumir o seguinte. Existe esse chamado karma, desencarne coletivo, nós chamamos de estigma grupal. O que é estigma grupal? São pessoas que se unem, energeticamente falando, quer dizer,
as energias delas, os pensamentos, as emoções, todo o contexto ali, elas se conectam de modo patológico e negativo, onde elas atraem aquilo para si mesmas, e isso pode acontecer em uma vida apenas, ou pode ser às vezes até repetitivo. Certos padrões, certos laços, certos rabos presos que a pessoa tem com outros, elas não têm dificuldade de separar. E é interessante pensar que muitas dessas tragédias acontecem com certos grupos repetidamente. Não necessariamente em toda a vida que eles têm, mas às vezes parece que aquele grupo se reúne, se conecta e se atrai novamente onde aquele processo ocorre. Então, o estigma grupo kármico, em geral, não acontece por uma única pessoa. É um grupo que tem uma força. O que é um estigma? É uma situação traumática, uma tragédia, algo nefasto. E esse estigma pode ser tanto pessoal como pode ser grupal, tá? Um estigma pessoal, por exemplo, tem pessoas que toda a vida dela acontece uma tragédia. Aí, estava falando aqui do sofrimento ali com a Débora, mas assim, aquilo, a própria pessoa, às vezes, aquela atrai inconscientemente por alguma defasagem, alguma imaturidade emocional que ela tem oculta que nem ela mesma sabe. Mas a pessoa é a própria atratora, então numa vida ela tem um problema, aí na outra vida ela tem uma outra tragédias físicas, sabe, de morte sofrida, coisas assim, acidentes que são terríveis, mas sempre aquela pessoa está tendo. E é um padrão, e ela consegue cortar isso. Em várias experiências de experiência de quase morte, experiência fora do corpo, a pessoa consegue até as mesmas acessar o passado da próprio dela, que tinha esse contexto, ou passado de outros grupos, tá? Então, nesses processos, agora, sempre são questões, não dá para afirmar sempre, é claro, eu digo sempre no modo de dizer, mas ao que tudo indica, a maioria esmagadora desses casos são processos negativos, tá? Não dá para excluir dizer que é 100%, porque o universo é complexo e pode haver exceções, mas na grande maioria dos casos não é dizer assim, nossa, isso era o destino, foram as esferas, dimensões evoluídas que planejaram isso porque precisavam passar por... Não, nem planejar nada não. Essas tragédias, quando acontecem, até tem os bastidores, quem influencia, pelo contrário, não são os amparadores ou ser de luz. Quem interfere são os assediadores extrafísicos. O que é o assediador? É o obsessor, é o enfermo astral, todos esses termos, né? Encosto. Esses seres que já descartaram o corpo, que já faleceram, estão doentes e eles acabam interferindo. E às vezes quando o assédio, quando a perturbação extrafísica é muito forte naquele grupo, aí que pode desencadear, inclusive, mais uma vez a tragédia para aquela condição. Ou se não for coisa de vida passada, mas pela primeira vez, toda aquela negatividade foi conectada, os assediadores conseguem fazer um enlace ali e aquele processo então acaba desembocando em algo terrível. Existem também certos estigmas que uma pessoa predispõe, mas aí existe um fator atrator, mas isso é quando é novo, quando é pela primeira vez uma vida única. Então aquela pessoa, o atrator de acidente, ele acaba pelo assédio dele, pela desorganização emocional dele, pelos problemas que ele tem, ele acaba até inconscientemente causando um acidente que acaba sendo fatal para outras pessoas que acabam entrando naquele bojo, mas que por uma razão ou outra também tem afinidade com aquilo, senão não estava envolvido no meio, tá certo? Porque quando não é a nossa hora, quando nós temos um certo amparo, não adianta. Que nem aquela pessoa que precisa pegar o avião e ela nunca perde o horário. Naquele dia ela não sabe por quê, ela dormiu atrasada, perdeu o voo, o avião caiu. Então, não é por acaso, teve um processo ali de um amparo que não deixou ela entrar naquele contexto, entende? Então, agora, isso é um assunto extenso, tem muitas variáveis, mas acho que deu para entender. Então, o estigma grupo karma existe, é um processo que pode ser de vidas passadas e pode acontecer agora. Agora, se ela começou nessa vida, a questão é, ela vai repetir no futuro ou foi um processo que foi a menos esporádico, foi uma conduta exceção? Aí tem que avaliar, cada caso é um caso, tá certo? A Nádia agradeceu, obrigado, ótima semana para você também, para todos, Nádia. Edson, gratidão Edson pela sua presença aqui, para você e da sua esposa. E obrigado de serem membros do canal, estarem de alguma forma querendo contribuir, retribuir. Vocês estão muito obrigado. De qualquer forma, sempre que alguém é membro, eu fico muito grato não só por querer, enfim, ouvir os vídeos, né, ter o processo todo que os membros têm, mas também de uma forma geral para poder ajudar e contribuir, fazer uma doação aí para a causa, tá certo? Muito obrigado. Arivaldo coloca, a dor é consequência de nossas próprias escolhas.
Sim. Deus é condição, potência. Somos responsáveis por todo esse mal que existe. A gente pode dizer que Deus já vai no ponto que a gente não entende muito bem, mas assim, a gente pode dizer que há uma força, há um processo mais existencial no cosmos, que é uma fraternidade entre as consciências, entre os seres extremamente evoluídos, mas que com certeza a dor acaba sendo uma escolha. Agora é fácil dizer quando a dor não está na gente. Então, é fácil olhar a dor no outro com superioridade porque você não está envolvido. Agora, quando acontece com a gente, dói. Aí você vê que não é bem assim que como a gente pensava, né? Então, claro, né, Arivaldo, falar da dor dos outros é mais fácil, mas com certeza toda dor é um processo até certo ponto opcional. Ela não é inevitável. Eu sou obrigado ou é inevitável, eu tenho que sofrer. Não. Por exemplo, uma pessoa que sai do corpo, uma pessoa que teve VQM, ela entende que existe a vida após a morte. Essa pessoa tem um entendimento diferenciado. Se alguém que teve uma EQM, que teve experiência fora do corpo, quando ela vai num velório, ela não tem a mesma dor dos outros. Por quê? Porque ela é fria? Não. Ela saiu do corpo. Ela sabe que a morte não existe. Ela sabe que a vida continua. Ela sabe que aquela pessoa não deixou de existir. Então esse conhecimento alivia a dor. Não tem por que ela ficar chorando e sofrendo ali, entende? Então às vezes você vai num velório e a pessoa fala, nossa, a outra ela nem chorou. Que pessoa insensível. Que pessoa não sei o quê. Não, gente. Você entende que a vida após a morte continua. Que aquele corpo que está ali não é a pessoa não está ali naquele corpo. Então, o sofrimento ali não tem mais razão de ser. Não é uma questão de crença, você sabe porque você saiu do corpo. Então, até certo ponto, conhecimento, experiência, vivência também é um antídoto contra o sofrimento, porque a gente sofre também por ignorância. Coitado, morreu tão jovem, coitada, morreu não sei o quê. Não, a vida continua, tá tudo bem. Tá tudo bem. Está entendendo? Tá tudo certo. Então, esse conhecimento prático também alivia qualquer tipo de dor quando relacionado à ignorância, ao desconhecimento, tá certo? Ó, o Geraldo falou, passamos de 100 likes. Opa, 103 likes. Muito obrigado em quem deu like. Muitas graças aí, conseguimos cumprir a nossa meta aí. Se bem que estamos com quase 2 horas e 20, também mais tempo, mas chegamos lá. Muito obrigado. Cucamel, Alexandre, suas lives são sensacionais, mas essa teve um nível de esclarecimento maravilhoso para mim. Muito obrigado. Obrigado, Cucamel. Você que está sempre por aí também, agradeço demais. Obrigado a participação, obrigado todo o apoio que você fica dando também. Eni, parabéns pela live, obrigado, Eni Vidal. Um abraço fraterno para você também. Tereza, ótima live, tirei muitas dúvidas. Obrigado, Tereza, que espero ter contribuído. Mas, ó, sempre lembrando, não acredita em mim. Aquilo que vocês não tiverem experiência, coloca uma hipótese, uma possibilidade, mas, lembrando, aqui não há nenhum guru, não há ninguém que quer ser o dono da verdade, tá certo? Sempre leve para o questionamento, analise, reflitam para ver, porque às vezes a gente está errado, às vezes eu posso estar errado, todos os humanos somos falíveis, tá certo? Pode ser que eu esteja desatualizado e assim por diante, ok? A Neucil coloca, quero agradecer as informações que você compartilha com boa vontade, respondendo a todos. Muita luz e paz no seu caminho. Gratidão. Neucil, eu que agradeço, mas olha só, eu respondo a todos também porque o canal ainda é pequeno. Eu espero chegar num dia que tenha a live seja vista por tantas pessoas e tenha tantas perguntas que eu não consigo responder, tá? Essa é a minha meta. Eu espero um dia não conseguir responder todas as perguntas. Porque aí vai dizer, isso vai significar que a EQM vai estar mais difundida, que o canal vai estar mais ampliado. A minha meta é não conseguir responder, não por má vontade, mas porque se for responder todo mundo, ficaria uma live de 10 horas, certo? Então, eu realmente espero um dia chegar nesse nível de não poder, mas por enquanto eu posso responder todo mundo, aproveite. Aproveite que a gente vai estar aqui conversando, debatendo. E enquanto dá para responder todo mundo, eu respondo com maior atenção, maior carinho a vocês aí, tá certo? Eduardo coloca, às vezes quando estou distraído eu vejo cenas que não são dessa vida, mas quando eu percebo isso a cena vai sumindo rapidamente, não sei do que se tratava. Olha, Eduardo, isso que você colocou é muito legal, é muito importante. Muitas memórias de vida passada vêm assim, vêm em flashes. É uma memória aqui, uma recordação ali. Agora, se eu puder te dar uma sugestão de amigo, tá, Eduardo? Anota tudo. Não banaliza, porque daqui a pouco você tem uma, duas, daqui a pouco você tem 20, 30 flashes, 40. Chega uma hora, meu amigo, você não sabe mais. Então anota, ó, eu vi tal lugar, parecia uma construção de tal país, ou parecia tal língua, sei lá. Tudo que você vê no flash, anota.
vai chegar uma hora que esse quebra-cabeça vai ser muito mais fácil de montar, ou depois de tantos flashes pode ser que você tenha uma retrocognição, que é o nome técnico da regressão. Você pode ter uma memória de vida passada completa, tendo começo, meio e fim, entendendo tudo, e tudo aqueles flashes vão se encaixar, vão fazer um sentido amplo e completo sobre o teu passado. Mas ó, anota, sem anotação, isso é trabalho de gente amadora, que não dá valor, que depois eu falo, peraí, mas como é que aquela memória que eu tive mesmo, acho que eu já esqueci, quer dizer, você confunde, tá? Não dá para confiar na memória. Anota que os frutos dessa anotação podem ser riquíssimos no futuro, tá certo? Então, joinha para você aí também. A Tânia, só para finalizar, a Tânia coloca, muito agradecido por sua dedicação em abrir nossos horizontes conscienciais. Deus abençoe. Obrigado, Tânia. Tudo de bom para você também. Espero ter contribuído. Gente, chegamos a 2h20. Obrigado. Extrapolamos nosso horário aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. E como eu sempre falo, espero que eu possa ter trazido aí mais reflexões, porque respostas trazem novas perguntas, novas indagações e assim por diante. Mas esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho para fazer aqui no canal de esclarecimento, de reflexão com todos vocês. Agradeço demais pela live, foi ótimo também. E fica aquele convite de sempre. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que pode ajudar. Talvez compartilhar o link desse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp que você acha que pode valer a pena, que pessoas possam ter mais abertismo para isso. Quem sabe assim as pessoas possam até se abrir, pessoas que possam ter QM que você nem desconfia, enfim. Muita coisa boa pode acontecer, se puder, claro, se for conveniente, tá certo? Então, gente, muito obrigado a todos. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E um forte abraço, as melhores energias para vocês. Até terça que vem, até a próxima. Valeu!